Gritos ecoaram do jovem, enquanto a luz piscante atingia quase parando a respiração do espectador. Tantanai parou com um soco que estava prestes a atingir a outra pessoa. No escuro ele podia apenas ver silhuetas vagamente até que ele viu o rosto familiar ao alcance de um braço. Seus olhos se arregalaram, deixando ambas as mãos caírem de lado. Tantanai imediatamente se realizou que a pessoa com quem ele estava lutando não podia ser ninguém mais além da pessoa que ele tinha confiado para tomar conta de Kanin. Karan, a situação tinha ambos os lados confusos e aturdidos. Tantanai era um dos poucos que ainda permanecia consciente. Ele era um homem de meia idade, olhando em volta, virando a cabeça, obstruindo o olhar obscuro, então guiando a pessoa que eles acabaram de encontrar de volta para uma área segura. É realmente você, pai? É você? Um murmúrio trêmulo soou abaixo da temerosa lua, revelando a figura do solitário homem tremendo. Os olhos que uma vez olharam um para o outro com sincera admiração, agora cheios de lágrimas, e o rosto de Kanin foi preenchido com confusão e numerosas perguntas que precisavam de respostas, mas podiam apenas ser expressadas por soluços. Tantanai suspirou suavemente, facilmente aceitando após receber desapontado, confuso e incompreensível o olhar do filho. Ele temeu que tudo iria virar um sonho. Você ainda está aqui, estável, ainda seguro, vivo? Kanin soltou um lamentável soluço. Membros fracos vagarosamente se aproximaram, alcançando o braço de Tantanai para tocá-lo gentilmente, como se com medo de que tudo fosse escapar dele. O rosto adorável derramou lágrimas como um córrego, e o olhar confuso nos olhos de Kanin instantaneamente desapareceu. Tantanai permitiu que Kanin chorasse. Se você ainda está vivo, então por quê? Por que você nunca entrou em contato comigo todo esse tempo? As palavras foram faladas suavemente, sufocadas com lágrimas, não diferente de gotas de ácido derramando no coração daquele que ouvia. Eu fui esperar por você sobre a terceira árvore no começo. Eu fiquei lá a noite toda. Eu não esperei nada. Eu apenas queria que meu pai voltasse e me encontrasse. Mas no fim, você nunca retornou. O homem de meia idade engoliu incontáveis palavras, incerto de como explicar para o jovem e inocente ouvinte. No fim, ele podia apenas deixar o outro lado ventilar suas emoções. Eu sinto muito, mas Nin, você tem que voltar para sua verdadeira família. Você tem uma família esperando por você. Tantanai sabia que suas palavras eram dolorosas, mas eram a verdade. Kanin franziu a testa. A pessoa que Tantanai amava parecia estar puxando a mão, enquanto Kanin dava um passo para trás, fazendo Tantanai ter que ir atrás dele, tentando explicar o que deveria ser feito. Mas o rosto do garoto se virou, como se recusando a aceitar o que ele disse. Família? É realmente uma verdadeira família? Ainda que eu apenas tenha tido você, pai, por 20 anos, não é suficiente para você ser meu pai novamente. Pai, você não pensa que você é importante para mim de forma alguma. Pensa. É provavelmente porque Tantanai escolheu explicar verdades dolorosas para o jovem, ao invés de deixá-los ouvi-las. A outra parte parecia entender isso. Mas na realidade, o homem de meia idade não ousou abrir a boca para negar que ele estava perdido, que ele não ousava falar de amor. Era como se ele fosse apenas alguém que tomou conta da outra parte. Havia muitas coisas que Tantanai obteve de tudo isso. Dever, responsabilidade, sim, eu me juntei à competição esperando que se você ainda estivesse vivo, você me veria na televisão. Eu pensei que se você, pai, me visse, você rapidamente entraria em contato comigo. Ou se você pelo menos estivesse lutando, você encontraria um jeito de me deixar saber e me chamar. E ainda assim, você, pai, está vivo, está seguro, mas você sequer pensou em entrar em contato comigo. Essa competição ridícula é o que fez você ficar assim, pai, ainda que eu tenha confiado em você todo esse tempo. A frase terminou com um choramingo que doeu o coração de Tantanai. Eu sinto muito. Por que você fez isso? Você não sabe o quanto eu estou machucado? O quão triste eu fico toda vez que penso em você, pai? Eu estava esperando. Eu ainda estava te esperando. Essa esperança fez Kanin sentir uma intensa dor. Tantanai foi capaz de evitar o contato visual. Kanin desmoronou e colapsou, fazendo Karan não aguentar mais assistir. Ele deu um passo à frente, alcançou e abraçou as pequenas mãos trêmulas, tentando acalmar as emoções do jovem pouco a pouco. Pai, é como se você tivesse me criado como um brinquedo para eles. Você sempre pretendeu me enviar de volta para eles, certo? E você não me viu como seu filho, não como eu vejo você como meu pai, né? Kanin chorou como se seu coração tivesse sido rasgado. Ainda que sua voz fosse baixa e rouca, profundamente na fluidez da sua voz, estava repleto de uma dor esmagadora. O coração de Tantanai estava quase se partindo. O que Kanin disse não era verdade. Ele nunca pensou no outro como um brinquedo, nem mesmo uma vez. Aquele que ele cuidou, essa criança, cada segundo foi repleto de amor. Ele uma vez jurou dar cada respiro para Latsalwin, mas quando ele começou a cuidar de Kanin, acabou que ele estava dando todo o seu coração e sua respiração a essa criança. Kanin é a pessoa que ele quer proteger, que ele ama e quer manter a salvo. Não é dessa forma, Nin. Nin, me escute, por favor. Tantanai queria corrigir o mal-entendido. O homem de meia idade estendeu sua mão para ele, mas Kanin não queria caminhar de volta para ele, como ele costumava fazer quando ele era uma criança. Nin, se eu permanecesse com você, você não estaria seguro. Se eu estivesse ido ver você, filho, nós talvez não estivéssemos mais juntos. Quando a criança não veio, Tantanai teve que consertar as coisas indo até a criança ele mesmo. Não estaria seguro? Não estaríamos seguros do quê? Kanin secou suas lágrimas, rejeitando a explicação que não parecia razoável. Tantanai ouviu aquela pergunta e seus olhos se encheram
chorando de lágrimas. A preocupação que ele costumava apenas observar a criança à distância desde o dia em que ele colocou os pés em Emily, repentinamente lavou seu coração, o engolido com tristeza, de alguém que quer me matar. Quem? Eu não sei. Não sei quem guarda rancor contra mim. Eu só sei que eu tenho que estar aqui para ver a situação desenvolver, para mantê-lo a salvo, Canin. Salvo? Então você acredita que se eu não estou vivendo com você, então eu não estarei ao salvo? Sim, eu estou preocupado, mas Nin, você está sendo bem cuidado lá. Se você permanecer com os Atsawin, você estará seguro, e após a competição, uma vez que a competição terminar, eu irei ver você, Nin. Tantanai não realmente sabe quem quer matá-lo sem nenhuma informação em sua mente. Ele está apenas aqui para seguir ordens e esperar. Para a segurança de Canin, ele não deve encontrá-lo cara a cara, ainda que ele queira vê-lo tanto, e é para o melhor. E como você pode estar confiante de que eu estarei a salvo? Quem te disse que eu estava a salvo? Quem o instruiu a esperar, pai? Pai, por que você tem que me dizer isso? Me diga quem é. Canin parou de chorar, abafou um soluço com as mãos afastando as lágrimas. Ainda que seu cérebro não esteja pronto para processar, Canin pôde ver que Tantanai não está mentindo. Ele sabe que o pai está confuso, triste e de coração partido sobre o que aconteceu, e o outro lado não sente nada diferente dele. No olhar profundo do pai, que costumava estar cheio de felicidade, há ainda um vislumbre de medo, quando fala sobre o perigo que poderia acontecer a ele. Ao mesmo tempo, Tantanai parece confiante de que ele irá estar a salvo sob os cuidados dos Atsawin. Eu estou tentando me cuidar para que possamos nos encontrar um dia. Tantanai nunca temeu morrer. Sua vida passada como um habilidoso aventureiro era cheia de altos e baixos, mas agora o homem de meia idade mudou. Mais importante, eu não quero ser um fardo para você, Nin, fazendo o mais confuso. Você tem que me entender. Eu não sei quem disse para você que o jovem príncipe está a salvo, mas o que eu posso te dizer é que essa informação não é verdade. As palavras de Karan interromperam a linha de pensamento de Tantanai. O que isso significa? Ainda há pessoas tentando matar ele? Com Karan, se explique. Não muito tempo atrás, ele ainda estava sendo ameaçado. Eu lembro, porque havia alguém com quem eu lidei antes que veio atrás de Nin, entrou em Mali e apareceu no lugar do incidente. Próxima à casa de Jay. Como assim, Piran? O que isso significa? Quem são? E quando eles apareceram? Agora Canin se virou para a pessoa próxima a ele, confuso. A nova informação recebida fez a mente do jovem conectar o começo e o fim, mas não alinhava bem com sua mente caótica, apenas permitindo imagens fugazes se formarem em seu passado. Eu vi um homem caminhando apressadamente, apenas olhando sua postura. Eu lembro, então pedi a Vetis para rastreá-lo. Além disso, há muitas coisas que não foram contadas. Eu ainda não tenho informações claras. Quando os encontrei quando chegamos em Emily, na estação de trem, um deles, o que aprendemos, usou veneno para se matar primeiro. Usou veneno para se matar? Como eles fizeram isso com Karan? Colocando em seus dentes ou bebendo veneno na sua frente? A voz de Tantanai cheia de tristeza enquanto a história se desviou do que ele ouviu antes, o ponto principal sendo relacionado à segurança de Canin. Estava escondido no seu dente. Quando interrogada, a pessoa agarrou a oportunidade para morder a cápsula no dente. Os olhos apertados de Karan, sua preocupação por Canin, fazendo a felicidade da pessoa uma vez conhecida como uma lenda desaparecer. Usar veneno para se matar nos dias de hoje é ilegal, mas no passado os guardas do governo tinham o costume de usar esse método para fazer os segredos de seus mestres morrer com eles, mas não é usado há um longo tempo, quase 40 anos. Então o culpado deve ser alguém próximo ao governante de alguma cidade, e deve ser uma pessoa mais velha. A conversa terminou com a narração de Tantanai. As vozes em volta pareceram se aquietar por um instante. A ideia do culpado ser o governante de alguma linhagem silenciosamente emergiu na mente de Karan, mas ele ainda não tinha evidência clara. Se esse é o caso, Pi Tantanai, Pi, você está por aqui? Um alto grito ecoou à distância, fazendo a conversa pausar. Não há tempo, eles estão vindo. Ambos vocês peguem essa rota. Em cerca de 300 metros, vocês encontrarão um caminho que conecta a uma rua principal. Se agachem, eu irei atraí-los para longe. O homem de meia idade apressadamente contou para Karan o que ele devia fazer. Canin abaixou sua cabeça, enquanto Tantanai pressionava suas costas e caminhava para encontrá-lo uma vez mais, mas ele não tinha tido tempo de deixar o gramado. O Jaui se virou para olhar a pessoa atrás dele, seu par de olhos escondidos em profunda tristeza. Pai, num piscar de olhos, eles se abraçaram. Tantanai gentilmente acariciou a pequena cabeça, suavemente pronunciando algumas palavras que fizeram Canin soluçar novamente, mas dessa vez não era de angústia. Eu te amo, Nin. Volte em segurança, se cuide, e então eu irei entrar em contato com Karan. Filho, você precisa manter o foco na competição. Uma vez acamado, eu prometo que irei vê-lo. Eu irei esperar por você, pai. Eu te amo. Canin pausou com um largo sorriso. Então eles assistiram a figura de cabelo branco se afastar. Quando ele viu que Canin se escondeu atrás de um grande arbusto, ele se virou e respeitosamente encarou Tantanai uma última vez. Apesar de ter muitas perguntas não respondidas, ele escolheu mantê-las para si mesmo. Nesse momento, ele mesmo não sabia em que ele podia confiar. Não havia verdadeiros amigos ou inimigos eternos. Para Karan, ele não confiava em ninguém, além de Canin. O Canin e o Karan então conseguem fugir, gente, e eles voltam para o quarto do príncipe real. O redemoinho do caos pareceu se acalmar com um simples toque enquanto o jovem se virou para o amado.
suas mãos se enlaçando em volta do pescoço fino, se inclinando para oferecer um beijo doce em retorno. O jovem da realeza inclinou a cabeça, revelando os lábios ligeiramente separados, convidando a outra parte a saciar seu coração. Karan foi cativado pelos belos lábios, sedutoramente deslizando e inserindo sua língua, saboreando contentemente. Kanin fechou os olhos, mesmo no momento em que ele estava prestes a ficar sem ar. O mais velho finalmente cedeu e pressionou um beijo gentil na testa do mais jovem, seu olhar terno e cuidadoso, fazendo um fraco sorriso aparecer no rosto adorável. Se sentindo melhor, de repente você me beijou. É que você estava triste, Nin. Você estava triste. E você se sente melhor agora? Ainda não. Não sei, Piran. Só me abraça mais um pouco. Quando dada a oportunidade, ambos se abraçaram apertado. Kanin inclinou o rosto contra o peito largo de Karan, enquanto a outra parte estava vestindo seu favorito pijama de cetim. Então sua bochecha corada pressionou contra o firme e muscular peito, como se nada mais importasse. Bom garoto, Karan elogiou com um beijo suave na testa do jovem. Nós temos que guardar isso como um segredo por agora, e não devíamos deixar ninguém saber que encontramos Tatanai. Você entende a situação, certo, Nin? Eu entendo. O jovem príncipe se soltou do abraço, o par de olhos encarando o rosto preocupado de seu amado, sem diferença na preocupação. Eu penso que a pessoa que quer matar Nin é alguém da família real, certo? O jovem ponderou por um longo tempo, e de primeira, Kanin não estava certo. Poderia ser algum indivíduo de alta classe que quisesse derrubar a autoridade. Mas a informação sobre o cianeto parece reduzir para um grupo específico de pessoas. Sim, eu também penso dessa forma. Deve ser alguém que diretamente se beneficia da sua morte. Ou poderia ser alguém que iria se beneficiar da perda do poder do rei soberano. Karan exalou sutilmente, enquanto ele falava com si mesmo, mais do que conversava com seu amado. Suas sobrancelhas se arquearam levemente, e a atmosfera em volta dele se tornou ainda mais tensa. Então toda a família é suspeita, mas eu irei fingir, eu irei vigiar essas pessoas de perto, não importa o que aconteça. Eu já tinha a intenção que você fizesse isso. Porque Kanin falou que pretendia fazer, Karan se sentiu aliviado quando se realizou de que a outra parte entendeu e compartilhava do mesmo pensamento que ele. Enquanto eu procuro por essa pessoa, Nin deve ser cuidadoso. Agora nós sabemos que o inimigo está mais perto do que pensamos, então não fique longe de mim. Não vá aonde eu não possa te ver. Eu posso proteger você, Nin. Pequenas gentilmente acariciam bochechas macias, um gesto terno que extraiu um sorriso do amado. Certo, eu não ficarei longe da sua visão. Não irei a lugar nenhum, eu prometo. Kanin ergue o dedo mindinho diante dele. Enquanto a tensão e estresse permanecem evidentes, o sorriso que eles compartilham parece ser a única coisa boa em meio a essas circunstâncias turbulentas. Eu estou muito preocupado com você, Nin. Você sabe disso, certo? Karan não presta atenção do mindinho diante dele, mas ao invés disso decide abraçar todo o corpo do amado, o abraçando apertado e enterrando o rosto no pescoço branco, permitindo que o suave cheiro de Kanin visse um pouco da sua agitação. Eu sei, eu irei me cuidar bem, Piran. Obrigado, meu bom garoto. Karan expressa sua gratidão, porque Kanin prometeu se cuidar. Para ele, nesse momento, Kanin é a pessoa mais importante em sua vida. A única pessoa que Karan irá proteger com toda a sua vida. Na manhã seguinte, a Ivy, o Kanin e o Ramil decidem andar a cavalo juntos. Só que o Ramil e o Kanin não conseguem se concentrar muito na atividade, porque eles estão preocupados com o desaparecimento dos seus companheiros devotos. Tanto Petai quanto Karan desapareceram desde a manhã. Entanto, contudo, todavia, após algumas horas, Karan e Petai aparecem juntos ali, levando um lanche para ele. O Ramil, que sente ciúmes do Petai com o Karan, sabe que o Kanin sente ciúmes também. Ele põe para o Kanin deles se ajudarem ali, bolar um plano para separar o Petai e o Karan. E cada um cuidar do que é seu. Fazendo essa cara, você pensa que apenas ir até lá e o separar resolve tudo? A sarcástica observação do mais jovem fez o mais alto hesitar. O descendente da família real, o jovem com emblema em formato de cobra, se aproximou do outro. É porque eu acreditaria no que você disse? Você está tão confiante e ainda assim tão agitado. Ou você está preocupado porque você o conseguiu dessa forma? Ei, Kanin, Ramin não deixou o outro finalizar a frase. Ele retrucou com raiva, seu rosto traindo suas emoções. Kanin tinha pensamentos malignos. Seu encanto comandou a atingir o coração de alguém que era seu inimigo número 1, assim que ele viu uma fraqueza. Isso mesmo, eu falei a verdade. Atingi direto no coração. Obviamente você gosta dele sozinho. É de dar pena, é um amor não correspondido. Mil permaneceu em silêncio. As palavras de Kanin de certa forma fazia sentido. Seus olhos apertados olharam para o irmão mais novo que caminhava em direção às bebidas. Ele caminhou atrás dele vagarosamente, observando de trás. A imagem diante dele é de Kanin alcançando e agarrando a camisa da pessoa que Ramil não gosta, fazendo o outro se virar. Piran, aquela voz irritante é chamada de estratégia. Ramil, que estava seguindo, pensou em sua mente. Eu machuquei minha mão, Piran. Dói muito? Então o mais velho perguntou com um senso de urgência, fazendo o outro lado mostrar sinais de anormalidade. Olhando para sua postura, ele não usou palavras educadas. Os indivíduos de alta classe falam com similaridade. Pode ser inferido da estrutura comum da frase que veio da boca do líder da família Petakaya.
Muito, a corda machucou minhas mãozinhas. Olhe, as sobrancelhas de Ramil se moveram. Ele descobriu uma nova e estranha voz de Canin, um tipo que ele estava bem confidente que ele nunca ouviu a outra parte usar antes. Agora mesmo que havia saído, era firme e sinuosa, com um toque de doçura, mas dessa vez soou estranho e não familiar. O truque pode ser usado, seu filho de cachorro, pensou Ramil. Você está bem, jovem príncipe? Eu deveria chamar um médico real? Petai, que era observador, falou, fazendo a pessoa que estava agindo fracamente prestar atenção. Tudo bem, dói apenas um pouco com Petai. Você está livre agora? Acontece que Ramil quer encontrar alguém para apostar a corrida de cavalos fora do campo. Ele me convidou, mas eu não estou me sentindo muito bem. Se eu puder incomodá-lo para correr com ele no meu lugar, eu ficaria muito agradecido. Canin caiu para uma categoria triste, mas foi capaz de expressar sutilmente seu rosto reduzido, parecendo fraco, desamparado, lamentável, ao ponto de Karan escolher se distanciar de Petai e então se virar para segurar a mão do mais jovem para olhar mais de perto. Isso fez Ramil ter que olhar para cima. É verdade que Ramil decidira não subestimá-lo, mas dessa vez ele teria que aceitar a derrota. O Petai então aceita e ele e o Ramil saem para andar a cavalo juntos. Canin finalizou com um sorriso sincero, escondendo uma piscada natural. É aparente que Canin estava insatisfeito em vê-lo com Petai, uma vez que ele havia feito a mesma coisa, mostrando sinais de ciúmes cara a cara, claramente indicando que ele não queria ninguém se intrometendo com a sua pessoa. Karan entendeu porque ele mesmo tinha estado na mesma situação, enciumado, com inveja, não querendo ninguém interferir com aquele que lhe pertencia. Você pode me levar de cavalinho até o salão interno, Piran? Suas mãos doem e você quer que eu te carregue? A resposta recebida era levemente além das expectativas, fazendo uma leve risada escapar de sua garganta. Seus olhos encontraram o da pessoa mais jovem diante dele. Os olhos de Canin tremeram com um brilho malicioso. É que você pensa que eu iria recusá-lo, Nin? Claro que não, então suba. Seguir o coração do outro não era um assunto difícil para Karan. O jovem se virou para Canin subir, agachando diante dele e então se inclinando e sorrindo, logo depois andando naturalmente. Gado! Tão feliz em andar de cavalinho, como o Piran, as palavras sussurradas aumentaram no ouvido de Karan. Ele ouviu e sorriu, se erguendo, antes de fortalecer seu aperto na cintura do jovem, ainda mais apertado que antes. Ótimo espaçamento torna fácil de entender. Sim, eu quero que eles vejam quem eu sou. Se eu sou bom, então você pode me recompensar com um beijo. Eu sinto falta dele. Nós não nos beijamos hoje, apenas observamos essa e aquela pessoa. Karan pausou, sua longa e fina perna que costumava caminhar confidentemente de repente parou. Se começarmos a nos beijar agora, então não haverá volta para a pista de corrida. Karan falou em tom indiferente, ainda que ele tivesse pretendido responder a questão. Ele rapidamente se apressou, apenas um pouco mais para atingir as acomodações interiores. Ele pretendia responder a pergunta de Canin naquele momento, com ações. Se você me beijar agora, eu beijarei de volta 10 vezes. Isso é uma ameaça. Enquanto era provocado continuamente, o líder da família Petakaya respondeu alto. Ele tentou se reprimir e carregou o pequeno mestre até atingir a porta da frente. No entanto, no momento em que ele estava prestes a usar sua mão para abrir a porta, ele repentinamente teve que pausar, quando o suave e quente lábio pressionou contra a parte de trás de seu pescoço. Beijo é uma ameaça que nem é um pouco assustadora, Piran. A outra parte intencionalmente disse isso, e fez Karan colocar ele belamente no chão. Canin se aproximou e parou em frente. Os olhos castanhos escuros que Karan gostava de olhar agora tinham um brilho de desafio, como se querendo desafiar sua ameaça. Então, um garoto rebelde precisa ser punido. Canin não estava com medo do olhar da outra pessoa, nem mesmo um pouco, ainda ousadamente aproximando mais o rosto, levemente roçando o nariz contra as bochechas de Karan, como se testando sua paciência, esperando que ele perdesse o controle. Que tipo de punição um garoto rebelde precisa? Pensou Karan. Karan riu. Ele não respondeu a outra parte, mas escolheu abraçar o menor pela cintura e guiá-lo até estar sentado, cuidado e tratado bem para satisfazer o desafio que a outra parte intencionalmente provocou. Enquanto isso, o Ramil e o Petai andam a cavalo juntos. O Petai então deixa claro pro Ramil que ele percebeu o esquema do Canin, né, gente? Que ele sabe que o Canin estava fingindo ali para separar eles. Você gosta de alguém? Ele quase deixou de perguntar. Ramil podia dizer que se tornou silencioso, tão silencioso que podia se ouvir o som de sua própria respiração, que parecia não natural. Por que era pergunta? Uma grande pausa antes que o dono da pele clara questionasse. Petai comandou seu cavalo para parar, cessando o movimento já que requeria sua concentração. Eu quero saber, ele respondeu com sinceridade. Na verdade, eu parei de pensar sobre amor por um longo tempo atrás, desde que eu decidi ser seu. O órgão em seu peito esquerdo, que ele pensou ser forte, tremeu. O jovem príncipe hesitou, se sentindo de alguma forma parecido ao que era oposto a ser feliz. Seu coração saltou, mas era apenas um sentimento que lembrava proximidade. Ramil se perguntou se Petai parou de pensar sobre o amor por um longo tempo. Para quem não entendeu, o Petai praticamente disse que ele ama o Ramil, que os sentimentos dele é real, só que o Ramil não interpretou dessa forma. No entanto, o Ramil é incapaz de ficar longe do Petai, né, gente? Independente dele acreditar no amor do Petai ou não, ele vai seguir do lado dele. Porque para o Ramil, e ele já deixou isso claro pra gente várias vezes, só existe o Petai, somente o Petai.
Durante a festa pré-competição organizada pelas famílias ali, principalmente pelo príncipe Radshata, o Charan vai até o Canin aqui e percebe que tem algo errado. Canin confessa que está sentindo muita falta do seu pai e o Charan conforta ele. Há algo em que eu possa te ajudar? Há uma coisa que eu gostaria de sua ajuda. Realmente, o tom sério do outro afeta Canin mais que antes. O jovem adota uma postura de espera antes de finalmente rir genuinamente em resposta. Por favor, seja um pouco menos aturável. Isso é difícil. Ambos os lados caíram na risada. Eles então vão para a festa, gente, e, durante o banquete, a música tocou suavemente. Os pratos meticulosamente preparados foram gradualmente servidos. Ostras reais, frescas do mar e ingredientes dos planaltos sulistas, apoiados primeiramente pela família Minicarim. A atmosfera era vívida, mas Ramil se sentiu entediado. Ele podia apenas olhar para a mesa de Petai furtivamente e suspirar com frustração. Em suas posições, eles não tinham direito de sentar juntos, o que era bastante irritante na mente do jovem da realeza. Canin provavelmente não se sentia diferente, como evidenciado pelo fato de que seus olhos continuavam secretamente encarando Charan. Que ideia de qual servo arranjou para que os dois sentassem juntos? Apenas sentar aqui. Ele sentiu a urgência de se levantar e arrastar todos para fora do trabalho e voltar para casa juntos. A determinação de Ramil estava em seu coração, mas porque ele estava aprendendo a se adaptar durante esse período, ele não pôde fazer muito mais que erguer sua taça de vinho e beber para afastar o calor em seu peito. Em breve, você será um duende de tanto apertar os olhos. Quando não havia mais nada para fazer, ele se virou para perturbar os outros sentado na mesa. A frase nervosa de Ramil captou a atenção de Canin, que estava olhando para Charan com um olhar mensurador. A quem você está se referindo? A si mesmo? Ambos Canin e Ramil pareciam estar sofrendo, voltando a atenção para a comida diante deles. O gosto era delicioso, mas o problema era que seus corações não estavam totalmente focados em comer quanto eles deveriam estar. Por que você não se levanta e o traz para cá por conta própria? Eu queria fazer isso, mas vou deixar outra pessoa fazer primeiro. Vocês dois deviam ir logo. Eve, a única garota, se inclinou e ouviu atenciosamente a conversa dos dois jovens. Você é boa em ler os outros, hein? E sobre você, Eve? Você não se importa com ninguém? Levou um tempo para que ele recuperasse a compostura e respondesse. Ramil não estava particularmente surpreso pelo jeito que Eve falou. Eu acabo de completar 20 anos. A jovem respondeu com as sobrancelhas lembrando aquelas de uma jovem real, e Canin estava prestes a discutir. Naquele momento, Ramil deixou escapar algo que não era muito diferente do que ele estava pensando. Ter 20 não significa que você não possa amar ninguém. Talvez eu não tenha pensado sobre isso ainda, Ramil. Talvez você tenha se acostumado a organizar a sua vida, mas o amor não escolhe as pessoas. Quando você se realizar, você talvez tenha muitos sentimentos, e cada vez maiores por alguém. Canin pensou que essa talvez seja a primeira vez que ele concordava com Ramil sem nenhuma discussão. O que o mais alto disse era verdade em todos os sentidos, provado pelas histórias que ele encontrou e enfrentou por si mesmo. Amor é como algo que vem inesperadamente. O jovem príncipe está indo. Siacorn repentinamente apareceu e ficou em frente, quase bloqueando o caminho de Ramil, o fazendo pausar, indo esperar pela entrevista. Após dizer isso, ele planejava continuar caminhando, mas alguém se recusou a deixá-lo fazer. Siacorn não recuou, e ele não era diferente do repórter anteriormente. Espere aqui, Alteza, aquela área é apertada e não muito confortável. Ramil franziu a testa levemente, relutantemente dando um passo atrás e se sentando, mas apenas por um momento antes de se levantar novamente. Jovem príncipe. Siacorn, eu estou apenas indo ao banheiro, não precisa me seguir. O jovem da realeza rapidamente finalizou suas palavras e saiu do evento, enquanto a música continuava a tocar, criando uma vívida atmosfera. Canin trocou olhares com Charan em certos momentos, e ele sutilmente mudou seu olhar para Eve. Parecia que não havia sinal de estar perto da conclusão. Jovem príncipe Canin, Alteza. O repórter original se aproximou com cautela. Canin brevemente afastou o olhar de Charan para focar na conversa diante dele. Sim, desculpa, jovem príncipe, mas você pode ficar aqui e esperar? A agência de notícias gostaria de tirar uma foto do jovem príncipe. Sim, o jovem da realeza caminhou em frente para a posição designada, sorrindo para a câmera diante dele, enquanto os flashes das 2 ou 3 câmeras nas mãos dos jornalistas disparavam, momentaneamente cegando sua visão. O som dos microfones dos jornalistas entrevistando Eve era alto, enquanto Canin tentava esquecer e lutar contra a luz esmagadora. Ele brevemente fechou os olhos. Nesse momento, seus ouvidos parecem escutar um fraco som trêmulo. Canin franziu a testa, tentando descobrir o que estava errado, quando ele ouviu a voz de Eve gritando e a multidão em volta dele em caos. Parecia que um grande distúrbio havia surgido, com as vozes de muitas pessoas se misturando. Uma delas era Charan. Nin, tenha cuidado, Charan gritou, seguindo seus instintos. Canin se virou para a direita e esquerda, mas antes que ele pudesse se recompor, pareceu que o tempo tinha escapulido. Uma grande coluna de decoração pesada balançou para frente e para trás, antes de cair no exato ponto onde Canin estava de pé. Os olhos de Charan se arregalaram, seu coração batendo como se estivesse mãos invisíveis o apertando com força. Ele correu em frente, junto a Petai, que estava mais perto, mas parecia que eles estavam ficando sem tempo. Canin, a dor que ele sentiu e o fez pensar que o dono do nome estava prestes a receber um poderoso impacto. Seu cérebro comandou para desviar, mas ao invés disso ele paralisou. Ele não podia se mover quando a massiva coluna colapsou, mas no milésimo de segundo em que ele pensou que seria atingido em um ponto crítico, ele milagrosamente sobreviveu, escapando por pouco do impacto. Foi porque uma enorme força de alguém o empurrou. Ban, Canin foi empurrado em direção ao chão, sobrevivendo à queda.
queda, mas com seu braço direito em uma dor excruciante, lágrimas rolando pelo seu rosto. Os murmúrios caóticos das pessoas em volta continuaram, e o jovem gradualmente recuperou sua visão, encontrando alguém inesperado, alguém que ele nunca esperou aparecer e ajudar um ao outro em uma situação de vida ou morte. É realmente você, Ramil? Sim, Brasil, o Ramil salvou a vida do jovem príncipe aqui, e aí o Ramil puxa o Petai para eles conversarem em particular. E ele começa a falar com o Petai que ele acha que o pai dele tentou matar o Canin. Ele então fala que irá resolver isso rapidamente, ele vai até o escritório do pai dele e faz um escândalo para entrar. Gente, aqui o Ramil perdeu toda a etiqueta. O que você fez? A pessoa que vem suprimindo suas emoções por um longo tempo cerra os punhos, sentindo-se desapontado pelas ações do pai, como se sendo atingido por uma tempestade violenta. Quem você pensa que é, vindo sem me perguntar nada e gritando como um louco? O que os outros irão pensar quando ouvirem? O pai fala enquanto se vira para olhar para a porta. Ramil endireita o rosto e se realiza de que o pai está tentando usar a linguagem corporal para intimidá-lo, querendo que ele pare de falar e encerre a conversa, mas nesse momento ele não tem mais nada a temer. Pai, você acha que eu não sei de nada? Eu não sou estúpido. Pode não parecer, mas se eu não tivesse ido ajudar Canin, pai, talvez você tivesse se tornado um assassino hoje. Hatishata imediatamente bateu no rosto do filho. Sim, eu sou aquele que fez tudo hoje. Eu concordei em fazer tudo apenas para que você ganhasse, mas você volta e me insulta dessa forma. Finalmente Hatishata falou a verdade. As palavras atingiram o filho único, sangue surgindo de seu rosto. Chocado de ter sido atingido com tanta força que seu rosto se virou, Ramil gradualmente recuperou sua compostura. Eu te disse antes, não se envolva na competição. No passado, pai, você não queria interferir com a vida de ninguém. Por causa disso, eu respeitava e admirava você. Eu queria ser tão bom quanto você e por conta própria. Eu queria que você verdadeiramente me aceitasse. Eu tenho pedido, pai, todo esse tempo, para que você não interferisse na competição. Seu idiota, não é? Você quer perder para aqueles estúpidos cavalos dourados, certo? Você acha que conseguiria se cuidar por conta própria? O Azin disse que você é estúpido e que ele pode ver através do jogo de Canin. Como o Tio Azin se envolveu nesse assunto? É um problema se seu gerenciamento financeiro sempre depende do que Canin faz. Ele atrai você para a vitória, mas a um alto custo que você ainda não se realiza. Como eu posso confiar em você, Ramil? Eu posso entender você não confiar em mim, mas você tem que chegar ao ponto de tentar matar alguém? Você quer que eu tenha um assassino como pai? Eu não fui tão longe, eu não queria que chegasse à morte, eu apenas queria fazer Canin ter problemas em usar as pernas. Meu pessoal eram garçons naquela área, mas eu não planejei derrubar aquela coluna. Não foi eu. O que você quer dizer com isso? Eu fiz isso por você. Eu pretendia que alguém tropeçasse ou colidisse com Canin para que ele perdesse suas pernas ou terminasse incapacitado. Meu pessoal era garçom daquela área, mas essa coluna caindo não fui eu que fiz, não fui eu. Hatishata tentou controlar seu corpo trêmulo com suas mãos batendo na mesa, fazendo um alto barulho e reverberar pela sala. A verdade recém-descoberta deixou o jovem príncipe Ramil aturdido e chocado. Então quem fez isso? O pai disse que foi outra pessoa? Eu não sei, as pessoas do evento foram todas levadas para questionamento, descobriremos em breve. Mas você não faça mais nada, eu corrigirei o seu erro por conta própria, eu irei me retirar da competição. Nós iremos mostrar que não pretendíamos que isso ocorresse e nós não fizemos isso para nossa própria vitória. Ramil se virou, tremendo instavelmente. Ramil ergue a cabeça, a mão que ele sentiu ao seu lado os aproxima com força. Ele fecha os olhos, deixando as lágrimas de ansiedade fluírem, limpando suas bochechas antes de ir corrigir o pecado que ele não causou. Não faça mais nada que isso. Por favor, não me decepcione mais e confie em mim. Indo agora para o Canin, gente, ele tá aqui no hospital acompanhado do Charan. O Canin vai ter que usar uma tipóia no braço aí por uns dias. O Charan ficou do seu lado o tempo todo, né, desde que o Canin contou para ele que tentaram matar ele. Mas ele deixa claro pro Charan que ele ainda vai continuar na competição do próximo príncipe, que ele não vai deixar essas pessoas ganharem. O Ramin então aparece e se ajoelha perante o Canin e pede desculpa para ele. Meu pai é aquele que fez você sofrer, então eu irei compensar você. Eu irei desistir dos meus direitos. Não irei participar na competição pela posição de rei soberano dessa vez. O som pesado fez Canin quase ficar vesgo ao olhar para Ramil. Não, meu pai não pretendia fazer isso. Não pretendia fazer isso, mas queria deixar a barra cair em cima de mim. Meu pai não fez dessa forma. Meu pai planejou que você sofresse, mas o plano dele era fazer uma pessoa que estava servindo como garçom empurrar você, para fazer você quebrar suas pernas, para que não pudesse se mover e não participar da competição. E como eu posso confiar em você? Eu não vim aqui pedir para que acreditasse, mas eu vim para assumir a responsabilidade pelas ações do meu pai. Por que você deveria assumir a responsabilidade quando seu pai que fez isso? Ele deveria achar outra pessoa para assumir a culpa. Por que você deveria desistir dos seus direitos, especialmente quando você mesmo queria vencer até o ponto da morte? Sim, ele não sabia que tipo de pessoa Ramil era, mas sabia que esse idiota queria vencer a todo custo. A vitória que vem da trapaça, Canin, não vale a pena para mim. Eu tenho mais honra que isso. No entanto, enquanto pensava negativamente, as palavras de Ramil fizeram Canin franzir a testa. O jovem piscou uma vez, então fez uma cara de descrença e caiu na risada. Bem, você é um bom homem no fim das contas. As palavras extremamente arrogantes de Ramil fizeram Canin se sentir aliviado, ainda que eles não fossem muito familiarizados um com o outro. No entanto, a honestidade da outra parte sem nenhum truque fez o jovem príncipe confiar bastante nele. Então, se não foi o seu
pai, será que foi Eve e tio Shannon? Não são assim. Eu não disse nada sobre eles. Por que você pensaria que eu apontaria um dedo para Eve? Ramil se silenciou por um momento, sua mente cheia com pensamentos, e depois de um tempo suas sobrancelhas franziram. Na verdade, tem alguém se aproximando do meu pai todo esse tempo, alguém que analisou seu plano de jogo. Essa pessoa disse ao meu pai que eu sou um tolo, que eu estou jogando o seu jogo e que eu irei perder. Mas se for essa pessoa, eu não sei exatamente que motivações ele tem para fazer isso, porque não importa quem ganha a competição, ele não se beneficia disso, porque ele não tem nenhum filho. Você está falando do tio Wazin? Sim. O Kanin, o Ramil e o Charan decidem investigar os três, o tio Shana, a Eve e o tio Wazin, e o Kanin então agradece o Ramil por salvar a vida dele. E ele fala com o Ramil sobre a possibilidade de que, na verdade, os dois eram alvos, tanto o Ramil quanto o Kanin. O Ramil não acha isso loucura, né? E o Kanin tem um plano aqui, mas para isso o Ramil deve continuar participando da competição. E agora, indo um pouquinho para o príncipe Tarim, Kunita, a mãe de Kanin, morreu a tiros há 20 anos atrás, que no mesmo dia a mãe de Charan também pereceu. O príncipe Tarim sempre tentou fazer justiça pela morte da esposa e do filho, mas ele não conseguiu achar os responsáveis pelos assassinatos, até que o próprio Wazin conseguiu capturar o grupo rebelde com as suas próprias mãos, enquanto os indivíduos naquele grupo eram velhos guardas, membros de todos os clãs. Poderia ser especulado que o instigador veio daquele grupo, mas todas as evidências e motivações provaram que aqueles indivíduos foram aqueles que o fizeram perder sua família. Quando ele capturou o líder daquele grupo, o Wazin teve que confrontá-los ao ponto de quase perder sua vida, mas no final ele foi capaz de ordenar a execução daqueles indivíduos antes de mandar o assunto de volta para o rei soberano. Menikarim mostrou seu profundo amor e respeito pelo seu pai e, como resultado, negociações para assistência financeira para suportar a educação de Menikarim foram fáceis. Isso aproximou a família do Tarim com a família do tio Wazin, né? E aí, gente, enquanto o Tarim tá pensando sobre isso, o Tantanai de repente invade o quarto dele. Ele revela a verdade para o príncipe Tarim. 20 anos atrás, durante o incidente do assassinato, a unidade de guarda foi dividida em dois grupos. Um grupo tomou conta da princesa, que foi alvejada a tiros em segredo, ferida e levada à inconsciência, enquanto o outro grupo manteve o jovem príncipe Kanin longe do confronto. Você quer dizer que, sim, Alteza, eu recebi uma ordem de levar o jovem príncipe Kanin em uma carruagem. Naquela carruagem havia, na verdade, 4 pessoas, Sua Alteza. Nós conseguimos escapar da perseguição por um tempo. A mãe de Charan recebeu uma ligação do rei soberano privadamente. O rei soberano instruiu que eu levasse o jovem príncipe e escapasse em uma direção diferente. Então a líder dos Petakaiá e aquele guarda continuaram em frente. Quando eu emergi, eu me escondi na floresta à beira da estrada, até que alguém veio me pegar. Naquela noite eu recebi documentos mudando meu nome e evidência de casamento e uma criança, junto com uma passagem de avião para Londres. A ordem subsequente foi de desaparecer e não fazer contato até aviso prévio. Eu sobrevivi à tentativa de assassinato com o jovem príncipe em Londres, enquanto Kunkaran trouxe o jovem príncipe de volta para Imali. O rei soberano afirmou que se eu me revelasse, Kanin não estaria seguro, e me designou uma tarefa de cuidar do armazém enquanto isso, com a ordem real de esperar até que ele tivesse terminado a competição antes de eu ser autorizado a entrar no palácio mais uma vez. E o que é esse armazém? É para guardar joias de outra cidade, Alteza. Eu apenas descobri recentemente, mas não posso evitar essa responsabilidade. Estar nessa posição é a única chance de encontrar o jovem príncipe. O rosto de Tantanai se tornou severo, enquanto ele relutantemente revelava outro segredo do seu mestre, apesar de ser ordenado a permanecer quieto. Os olhos de Tarim se arregalaram após tudo ter sido revelado, e seu sentimento atual era como uma corrente elétrica correndo pelo seu corpo, fazendo o suor sair nas suas costas. Variadas emoções surgiram em sua mente, mas o pensamento mais claro parecia ser: ele verdadeiramente não conhecia a identidade do pai, nem mesmo um pouco. Ou seja, gente, o rei soberano, ele tem um armazém onde ele guarda o tesouro que ele rouba das outras famílias, tá? Tantanai fala pro Tarim as suas suspeitas aqui de quem tentou matar o jovem príncipe, e o Tarim permite ele conduzir uma investigação privada sobre o Ratchap. E os dois discutem que o que talvez Tarim temia durante um tempo fosse verdade, que é que seu pai foi corrompido pelo poder e parece estar disposto a fazer de tudo para manter. Na próxima cena, o Ramil e o Kanin encenam uma grande briga aqui, com o Ramil quebrando um vaso luxuoso da família real para fazer com que ele e o Ramil possam conversar dentro do quarto ali, sem as pessoas desconfiarem. O teatro é um sucesso, gente. O Ramil e o Kanin atualizam todos aqui sobre como que está a guerra entre as cidades. Lavin deixa claro que ele não pode interferir. O Ramil acaba provocando Charan, que ainda mantém a mesma compostura, até que... Charan, então você não pretende escolher um lado e apenas escolher o lado vencedor, certo? O jovem príncipe Ramil me entendeu mal. Eu não escolhi o lado vencedor. Ainda que minha posição seja o líder da família Petakaiá, eu não tenho nenhuma ligação a nenhuma outra família. Os cantos da boca formaram uma careta enquanto ele explicava:
Porque o sol de Charan é apenas o jovem príncipe Canin, Alteza. Sempre vai ser, Alteza. Os olhos de Canin se arregalaram como ovos de codorna. O batimento em seu peito agora é evidente. Ele sabia que não era supostamente para ser uma conversa doce, mas seu rosto claro imediatamente corou ao ouvir aquilo da pessoa que gostava. Canin imediatamente ignora tudo e todos e fica segurando a mão do Charan ali. O Charan entrelaça suas mãos com a do Canin. Pensando de outra perspectiva, será que Sua Alteza quer que Eve se prove? Mas se Eve vencer, significa que tio Shana vai se tornar o rei. Pessoas como tio Shana não querem ocupar o cargo de maior autoridade do país. Ramil firmemente discordou. É muito complicado para alguém como o tio Shana, que adora tirar fotos, passar dias num quarto escuro e algumas vezes desaparece viajando para o exterior por meses, deixando sua esposa e filhos quase esquecidos. Tio Shana gosta de tecnologia, é progressista e não gosta de ser confinado. Pessoas que amam liberdade como ele não iria querer ir para uma prisão chamada Palácio Real. Você tem um ponto, mas diga o que você quer, não precisa hesitar. Parece que seu pai não gosta muito de mim porque minha aparição o fez inferior. Deve haver alguém que o fez se sentir assim, não apenas por um curto período de tempo, mas por muito tempo. Canin resumiu, como no provérbio, o pedaço de madeira não cai longe da árvore. Você vai me dizer que alguém vem sussurrando nos ouvidos do meu pai por muito tempo e essa pessoa planejou usar meu pai como isca todo esse tempo? Você é muito inteligente, Ramil. Sim, é isso que eu quero dizer. Mesmo se você, aquele que compete comigo, não tem medo de mim, porque alguém com muito mais poder como seu pai teria medo de um jovem simples como eu? Você não está pensando que Canin assentiu a cabeça. Mas isso é impossível, o tio Wazin não é uma pessoa inteligente. Imediatamente mencionou o nome da pessoa que fez Canin cair na risada. Pela informação vazada pelo herdeiro dos Puxum, Canin começou a se sentir confiante de que ele e Ramil estavam começando a pensar na mesma direção. Não inteligente, ele é coração mole? Então me diga que pessoa de coração mole pode dizer a alguém que seu filho é estúpido na sua cara, que seu filho é um inútil. Canin trouxe a conversa de ontem à volta. As palavras que Ramil lhe disseram ainda perdurando em sua mente. Que pessoa de coração mole pode ler o jogo que eu joguei com você e ainda sabe que você irá perder. Ou se ele é realmente um coração mole e não é esperto, significa que ele deve ter experienciado isso antes, o que significa que ele mesmo deve ter participado desse tipo de jogo. Ou talvez tio Wazin nunca foi uma pessoa de bom coração. Ele é inteligente, mas finge que não é. Canin baixou o olhar, observando as reações interessantes dos outros. Ramil parecia ter acabado de se lembrar de algo, enquanto o outro ainda estava confuso. O pai frequentemente fala que Minicarim uma vez era uma cidade próspera, tinha ambos chás de bolha e ninhos de pássaro, e tinha área costeira, outra importante fonte de comida. Após uma pausa, Ramil revelou novas informações. Em seus olhos havia um perigo e intensidade crescentes, mas os Minicarim declinaram devido a desastres naturais e às decisões ruins do tio Wazin. Mas por fim, tio Wazin se juntou ao meu pai. Minicarim teve problemas com os Atsawin, porque tio Wazin pressionou para a criação. Meu pai disse que ele fez porque ele queria ter suas próprias rotas de comércio, para que ele não tivesse que depender de vocês para transporte e pudesse reduzir o custo de transportar comida marinha. Ele não podia lembrar se o trem de alta velocidade de Emily havia sido mencionado alguma vez em suas aulas, ao que Ramil respondeu: não, ele não fez, porque Minicarim não tinha o dinheiro. Antes de construir, a capital requeria assinar um acordo especificando que, se ele fosse construir, tinha que ter as 4 cidades primárias como ambos iniciais e finais pontos. Emily apenas iria permitir a construção ser de Minicarim por 20 anos, após os quais tinha que se tornar propriedade de Emily. Esse era o motivo pelo qual meu pai não queria fazer. Meu pai preparou o dinheiro apenas para construir a estrada, conectando minha cidade à capital de Minicarim, e iria ser possível ajudar Minicarim a pagar os débitos como um acionista. O que aconteceu após isso? Meu pai disse que no fim tio Wazin foi pleitear com o príncipe Tarim sobre expandir o prazo para pagamento do débito, requerendo ser visto novamente pelo rei soberano. Mas as negociações pareceram cair por terra, e você e sua mãe foram assassinados antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida. Charan fixou o olhar nele. Canin notou a tristeza daquele par de olhos e o jovem deixou o olhar fixado no rosto de Charan, até que Ramil falou novamente: isso é tudo. No fim, nós não criamos essa estrada. Nós apenas deixamos o problema dessa forma. E meu pai se retirou do projeto da estrada de ferro de alta velocidade, não envolvido mais com esse problema. Canin levou a sua atenção para longe de sua tristeza. E no fim, Minicarim conseguiu pagar a sua dívida, mas eu ainda não vejo as finanças do estado melhorando. Talvez eles tiveram que impor altas taxas locais para pagar a dívida. Se foi assim, seria difícil para as pessoas do estado, não é, Mira? O jovem da realeza se virou para aquela que está sentada silenciosamente todo o tempo, a única mulher no lugar que pertencia à família Minicarim. Ela olhou de volta e deu um fraco sorriso como resposta. Sim, tivemos muitas dificuldades. Até hoje as pessoas de Minicarim têm muitas dificuldades. Como eu comentei com você, até mesmo nos falta energia elétrica. Se esse é o caso, não é surpreendente, nada é estranho sobre, tudo se encaixa e isso é aterrorizante. Então ele teve que eliminar seu pai, usando como um brinquedo, Ramil. Já sobre por que ele não fez desde o início, então eu te pergunto, por que você veio para o Palácio Real agora? É porque, de acordo com a lei, ninguém pode entrar e sair do palácio livremente, exceto durante a competição para o rei soberano, durante a competição do próximo príncipe. E você
pensa que aconteceria se o rei soberano tivesse que abdicar de sua posição, sem ninguém vencendo? Significa que a posição do rei soberano iria estar temporariamente vazia, e se qualquer coisa acontecesse comigo, os governantes dos Atsar e dos Tal Emeta iriam certamente rejeitar a promoção ao cargo de rei. Já por aqueles que ambicionam a posição, como Hatshata, ele iria enfrentar acusações de agredir membros da família, restando apenas a posição a quem, isso mesmo, a posição se torna apropriada para o sobrinho favorito do antigo rei, o tio Wazin, que era justo e leal a ele, certo? Mas tio Wazin irá enfrentar um problema. Canin disse com uma voz ainda mais séria: nós não iremos deixar ele ter essa vitória moral. Nós iremos competir de maneira limpa, deixá-lo conhecer a derrota. Será ainda melhor se os resultados forem claros no dia. Esse é nosso plano de ação, Ramil. Após isso, nós iremos criar um plano para contra-atacar e pegar esse vilão. E o Calavin, gente, durante essa conversa também informa a eles que a família de Eve não tem dificuldades financeiras nenhuma, porque o pai dela, gente, é um grande inventor e ele ganha muito dinheiro com a família do Calavin. Como a gente sabe, gente, o Karan está conduzindo a sua própria investigação com a ajuda do Vetis, e essas investigações deu resultado. Eles acham mais coisa aqui que aumenta ainda mais a suspeita que eles têm sobre o tio Wazin, principalmente, gente, a questão de que aquele veneno que aquele cara usou para encerrar a própria respiração antes do Karan interrogar ele é contrabandeado na cidade de Minikarim. Aqui o Canin está na cama com o Charan. Sim, você está com dor de garganta? Ah, na verdade não dói tanto assim. Eu estive gritando a noite toda e ainda não estou com dor. Charan se realizou e fechou seus lábios finos com sua mão. Charan inspirou e expirou pesadamente, se sentindo envergonhado que ele reagiu a um gemido suave por todo o seu corpo. O que você está dizendo em situações como essa, garoto pervertido? Os lábios de Canin se apertaram, um gesto fofo que fizeram Charan se aproximar dele. Ele pressionou seu lábio fino no do menor, colocando seu amor no beijo. Charan cruzou o olhar com a pessoa deitada ao seu lado, enquanto o jovem príncipe se movia para mais perto para abraçá-lo. Ficou quieto por um momento, antes que ele falasse, sua voz repleta de anseio. Você não está mais com medo da chuva, Piran? A chuva forte lá fora tornou o Canin ansioso, e a pessoa o abraçando olhou para ele com olhos preocupados. Eu ainda não gosto, mas agora que você está aqui, eu não me sinto tão mal mais, ele replicou honestamente. Ter Canin ao seu lado durante tempos difíceis era melhor que ficar sozinho. Ele poderia tocar e cheirar a outra pessoa, que eu sou seu sol. A outra pessoa se aproximou ainda mais, exalando uma fragrância de shampoo, a ponta do seu nariz apontando para baixo, enterrado no suave amontoado de cabelo atrás da orelha do mais jovem, com uma expressão divertida nos olhos, enquanto ele lançava as palavras que convidavam a uma conversa de coração para coração. E os dois dormem abraçados juntos, gente, sabendo que amanhã tudo vai mudar, porque finalmente chegou o dia da competição do próximo príncipe. Ela é realizada em uma grande e luxuosa arena. A competição está prestes a começar e o rei soberano explica as regras. Regras essas que eu já expliquei para vocês, mas eu vou relembrar vocês aqui uma que é crucial. Como são 3 famílias que vai participar, antes de começar os duelos, houve um sorteio e o vencedor desse sorteio avança para as semifinais. E o vencedor foi o Ramil. Então, primeiro a gente vai ter o duelo entre a família da Eve e a família do Canin. O primeiro duelo é entre a Eve e o Iti, que termina em empate. Chegando então a vez do Jay, gente, ele e o Calavin trocam olhares de longe aqui, né, eles flertando à distância, e aí enquanto o Jay duela, gente, o Calavin não tira os olhos dele. Diferente de Iti, o Jay consegue vencer o seu duelo. O próximo é o Charan, e o Charan vence facilmente todo mundo, gente, o que, aliado às outras vitórias que ele teve, acende uma luz vermelha na cabeça do Canin. Portanto, o Canin decide ser o próximo aí, e ele também vence com muita facilidade. É então que ele comenta com o Charan que o time de Eve está deixando eles vencerem. E é nesse momento que o Canin chega à conclusão de que a Eve e seu pai é inocente, restando apenas um único suspeito, o tio Wazin. Canin então pede para Mira substituir ele, a Mira vence o duelo e o Canin vai contar toda a verdade para Eve. Indo agora para o Ramil e para o Petai, gente, antes dos dois entrarem na arena, Ramil segura a mão do Petai com amor, fala para eles fazerem o melhor deles juntos. Esse então o duelo que irá definir a escolha do próximo rei soberano, Príncipe Tarim ou Príncipe Hatshepsut. O Jay é o primeiro a duelar e ele acaba empatando. Petai então duela e ele derrota sem dificuldade a Mira e o Iti. Chegando então a vez de ele enfrentar o Charan. Para Petai, competir contra Iti e Mira por um momento foi apenas para aquecer o corpo, mas na realidade era bem diferente com Charan. Se que eles fossem próximos, eles nunca se enfrentaram. Hoje, eles iriam descobrir quão afiados eles podiam realmente ser. O som do início da competição soou alto novamente. Dessa vez, Charan abriu na ofensiva, enquanto Petai tentava marcar meio ponto. A espada acenava e as faíscas saíam enquanto eles trocavam golpes e pontuavam, com Petai recebendo o próximo ponto. Petai sempre teve suspeitas sobre as
habilidades dessa pessoa, mas agora ele pôde ver que é verdade. Charan não é apenas uma pessoa de comum habilidade, suas habilidades na esgrima são extraordinárias, elas vão além das expectativas dele. 6 minutos não são tão longos ou tão curtos para a competição. Petai pretendia marcar todos os 5 pontos no último minuto, mas sua audácia o fez perder uma oportunidade crucial. Charan se defendeu antes de tomar a ofensiva e pontuar o ponto da vitória em um piscar de olhos. A multidão comemorou, enquanto o rei soberano anunciava a derrota dos Puxum. Tinham que determinar a família vencedora pelo duelo final entre os dois herdeiros. Tarim parecia tenso, enquanto Hatshata não estava diferente. Eles encararam intensamente a situação no campo de batalha, enquanto os lábios do rei soberano estavam fechados, mas seus olhos brilhavam como um falcão olhando sua presa. Do outro lado estava o Wazin, cujo olhar estava direcionado para baixo, antes do som de celebração se tornar mais alto que antes. A esse ponto, Kanin fez algo que mudou tudo. Espere um minuto, o jovem príncipe Kanin está segurando a espada com sua mão esquerda? O jovem príncipe é bom com movimentos da mão esquerda? Como é possível? E sorriu ao ver a vitória em frente. O velho deixou seu olhar esperançoso na família governante por um momento, antes de se virar, se sentindo tonto. No meio da arena, Kanin secretamente sinalizou para Ramil após prestar seu respeito ao oponente. Eles tinham discutido isso antes e ficaram de pé numa pose preparada, fazendo os espectadores pausarem por um momento antes de receberem um sinal de volta. O sinal indica que eles devem finalizar o jogo o mais rápido possível. Kanin sabia quem era o culpado e uma vez que a competição acabasse, ele iria expor a má conduta e interferência de tio Wazin nas outras dinastias. Ele iria revelar o verdadeiro rosto por trás da máscara dupla, contanto que nada mais ocorresse. Em garde, prêtez, allez, em guarda, se prepare, comece. O sinal alto soou e Kanin não hesitou, andando em frente a largas passadas, com sua espada erguida graciosamente. Um alto barulho surgiu de todas as direções, surpreendendo Ramil, mas ele ainda não conseguiu manter sua compostura e controlar a situação. Naquele momento, o jovem da realeza se virou e se tornou interessado no duelo do campo. Ramil conseguiu se esquivar e evitar a pontuação pelo lado dos Atsawin, fazendo o filho da família Puxum, de longas pernas, ter que dar um passo atrás para evitar a velocidade da espada. No entanto, quando veio a hora de responder, Kanin se esquivou novamente e usou sua velocidade para interceptar o braço de Ramil, fazendo o placar de pontos tocar alto. O Kanin marcou um ponto primeiro. A velocidade de milésimos de segundos foi capturada pela câmera ao vivo. A imagem em câmera lenta foi projetada na grande tela, mostrando que o uso da mão esquerda pelo jovem príncipe não impedia a competição nem mesmo um pouco. Kanin e Ramil retomaram as posições usuais. Na segunda rodada, após o anúncio, era agora a vez de Puxum abrir o jogo. E usou sua rápida velocidade para atacar primeiro, mas Kanin se esquivou novamente e estava pronto para se defender. No próximo instante, ambos os lados usaram suas espadas para atingir o corpo do outro, resultando em um sinal. O placar e a tela em ambos os lados piscaram simultaneamente. Isso significava que o ponto da rodada era um empate para ambos os lados. Próximo, Ramil usou sua velocidade para atacar primeiro. Kanin desviou, mas mesmo com a vantagem da resistência, o placar de pontos da dinastia da Cobra marcou um aumento de pontos. A situação onde ambos os membros da família real alternavam ferozmente convidou a audiência e criou uma experiência emocionante para eles, especialmente para aqueles sentados no lado dos Puxum. Havia muito pouco tempo restante. Kanin estava pronto, em posição. Ramil mesmo, com seu pequeno pulso apertado, segurando a espada firmemente, até que ele se inspirou e se concentrou, ponto para finalizar o jogo no próximo segundo. Em guarda, se prepare, comece. Após o comando ser dado, Kanin e Ramil imediatamente deram um passo à frente para se encontrar, espada contra espada. Kanin pretendia finalizar a competição aqui, mas em milésimo de segundo, quando ele estava prestes a tocar o ombro de Ramil com a espada, o som de algo de repente se tornou mais alto. Kanin se realizou que, algumas vezes, ele pode ter subestimado a capacidade humana para o horror. Bang! O som de um tiro parou todo o movimento, e ambos Kanin e Ramil congelaram ao som aumentando de tiros de arma de fogo. A multidão, incluindo aqueles no campo, se tornou caótica em meio a confusão e medo. O anúncio de Tarim no alto-falante declarou que o maior desastre do país de Emangui havia chegado. Protejam o rei soberano. Uma disputa de tiros acontece, gente, mas o Charan consegue levar melhor aqui e proteger o Kanin. Depois eles conseguem encontrar o Ramil e o Petai e eles contam para eles que a Eve está segura. Kanin também revela para Ramil que a Eve estava sendo sabotada pelo próprio time e que o pai de Eve já está vindo com reforços. Eles então se separam aqui e o Charan e o Kanin vão até o escritório do avô de Kanin e lá eles encontram o rei soberano mexendo em um cofre. Não aguentando mais se segurar, o Kanin confronta o seu avô com a verdade. A verdade eu quero nos manter seguro. Ele respirou fundo. Tudo que o avô fez era pelo bem dos Atsawin. Tudo por nós, isso significa que você teve que rebaixar outros, esfaquear outras pessoas pelas costas, é porque Kanin viu tudo que ele pôde dizer tais coisas. Ele entendeu que a gentileza que a outra parte demonstrava, dizendo tentar manter os Atsawin seguro, tudo para os Atsawin não tem nada a ver com ele ser um neto. Ele é provavelmente apenas uma ferramenta para o rei manter Atsawin no poder. Queria controlar Kanin. Ele queria fazer um pássaro na gaiola. Essa é a razão pelo qual ele teve que ser assim. A imagem está borrada
nada por causa da cortina de lágrimas que transbordaram. Kanin cambaleou para frente, porque ele não sabia como ventilar sua frustração. Quanto mais o outro lado não dizia nada, mais claro era a resposta para a história inteira. E realmente não estava errado em fuder com tudo para ter a chance de ver uma imagem impressionante como essa. Passos pesados se aproximaram. Quando ele chegou lá, a pessoa em traje oficial com o emblema da cidade de Menecarim no peito sorriu calorosamente, varrendo o olhar para cumprimentar todos ali, fazendo o rei soberano morder a língua, chamando o nome da outra parte com dor. Oazin, o rei disse o nome familiar. O rosto do homem mais velho, que costumava ser calmo e comedido, dessa vez mostrou sinais de tremor, fazendo o líder da família Menecarim muito satisfeito. Você está surpreso, tio, em como esse seu sobrinho pôde entrar aqui? Não seja tão burro quanto você pensa, hein? E por que você não responde o pequeno Kanin, majestade, dizendo que você pode abandonar qualquer um por si mesmo? Tudo que Kanin pensa é verdade, até mesmo a morte da mãe de Charan. Você, o chamado rei soberano bondoso, ordenou que ela fosse morta. Gente, pois é, e esse plot twist aqui, né? O rei soberano nunca foi uma boa pessoa, né? E bora continuar revelando toda a verdade para vocês. Tantanai ficou aturdido com as palavras do seu filho e ficou ainda mais abalado quando escutou aquela voz familiar. Você ordenou que Tantanai levasse Kanin embora. Então ordenou os homens da família de Charan que matasse o motorista e a mulher que os acompanhavam. Você ordenou matar o pai e a criança que eram residentes naquela área. Ordenou que os queimassem até que nem mesmo o rosto fosse deixado para a pessoa que os amava se lembrar. Você ordenou que uma cena fosse armada. Era um plano tão bom, mas você não ousou assumir sua própria obra de arte, né, majestade? Tantanai estava atordoado, todas as memórias fluindo de volta ao ponto inicial. A imagem que ele levou a pequena criança para fugir dos tiros de arma de fogo com uma mulher. A mulher inocente, que era tão pura quanto ele era. Uma pessoa era o motorista com quem ele era familiarizado. E a outra pessoa era a nobre mulher alta, Chita, a mãe de Charan. Naquele dia, ele recebeu a mensagem para escapar no meio da jornada. E os homens da família receberam uma ordem de trazer ele e o jovem príncipe para escaparem. Tantanai foi dada uma passagem para imediatamente viajar para a Inglaterra. Ainda que ele não quisesse deixar os dois amigos que dividiam ambos felicidade e tristezas, ele teve que aceitar por fim. Era seu dever. E confiava que as pessoas da família cumpririam suas palavras e voltariam para ajudar a mãe de Charan. No passado, Tantanai suspeitava do fim da vida da mãe de Charan. Ainda que ambos tivessem sacrificado suas vidas, era para proteger o herdeiro da família real, que tinha o direito de competir pelo trono. Suas ações eram mais dignas do que daqueles que agiram como ratos, espreitando e se escondendo. Mas o que ele ouviu não era dessa forma. Se o que Príncipe Oazin disse era verdade sobre o que foi feito com ele ao ser dito para se separar de Kanin, sobre a mentira que seu filho estava em perigo, assim como o motorista e a mãe de Charan, que alguém mandou ser morta. Se ele não fosse tão tolo como ele foi todo esse tempo, ele iria entender que todos foram usados como brinquedos da mesma forma. O rei soberano usou a boa vontade que ele ofereceu, então virou e atacou a sangue frio. É realmente assim? Oazin, fecha sua boca. A voz pesada e ameaçadora ecoou pela sala. O cano da arma do homem seguindo o líder dos Menecarim imediatamente apontou para o rei soberano. Naquele dia estava chovendo, Charan, mas ainda que tivesse chovendo, ainda assim o carro continuava queimando, porque as pessoas no carro queimaram tão completamente e porque sua mãe bateu contra uma árvore, ainda que ela pudesse ter voado pelo vidro da frente, porque Tantanai e Kanin sobreviveram, ainda que as notícias dissessem que ambos foram queimados até virar cinzas. Essa é a questão que você vem buscando por uma resposta todo esse tempo, não é, Charan? Oazin não estava mais interessado na repreensão do rei soberano, mas o líder da família Menecarim permaneceu indiferente, apesar da atmosfera tensa. Os olhos estreitos do líder da família Petakaiá estavam secos. Charan não podia pensar. Ele se sentiu como um cachorro estúpido que em breve seria eliminado. Ele cometeu um erro, porque ele acreditou nas palavras do rei soberano, acreditou na promessa da pessoa que o ajudou durante tempos difíceis, em tempos quando ele não tinha ninguém restando. Essa pessoa iria estender a mão, apoiar e criá-lo, após ele perder a mãe heroicamente. Ele parou de cavar até a verdade atrás da morte da mãe, porque ele acreditou apenas em mentiras e enganos do rei, apenas grandes cenas e pequenas visões que ele havia visto. Seus olhos afiados estavam tremendo, apenas pensando sobre o que iria acontecer a seguir, seu corpo tremendo todo. Charan, eu, príncipe Oazin, ordene que seu homem abaixe a arma, de outra forma eu irei atirar em você. Charan não podia ouvir as palavras do rei mais. Ele tentou recobrar sua consciência. Você vai atirar em mim apenas porque eu falei a verdade sobre sua mãe? Ou talvez porque a pessoa que tomou conta de você também era aquele que matou sua mãe? Pare! Charan sentiu que Kanin estava por perto, mas sua voz não era tão firme quanto antes. Seu coração previamente forte estava agora instável, como se algo estivesse apertando, e a mão que segurava a arma estava tremendo incontrolavelmente, como nunca antes. Ninguém nessa geração sabia o que Oazin queria dizer. Apenas o rei se tornou cada vez mais chocado quando ele ouviu a explicação que veio da boca de alguém a quem ele pensou que ele era superior. Porque Kanin sobreviveu, sua mãe teve que morrer, Charan. Essa é a verdade. Após as palavras do governante de Menecarim, toda a sala caiu no silêncio. Charan ergueu os olhos e congelou. Seu corpo estava parado, e a mão segurando a arma levemente trêmula, ainda apontando para o orador. Kanin pensou em gritar para a pessoa que era um respeitado tio da família real. O jovem imaginou que esse era o plano. Era outro jeito de Oazin provocar, mas as profundas questões instauradas o contradiziam. O outro lado não tinha a atitude de alguém que estava disposto a mentir para sobreviver. Pelo contrário, a pessoa que deveria estar estável e calma na situação tinha uma expressão raivosa e trêmula. Você está fazendo isso porque a voz raivosa do homem mais
mais velho ecoou. Desde que ele colocou os pés no palácio, Canin nunca ouviu o rei falar com ninguém naquele tom. Essa era a primeira vez que o jovem via alguém que frequentemente tinha um rosto sorridente, uma voz calma, fora de controle daquela forma. Porque eu quero ver todos vocês sofrerem e definharem diante de mim. O Azim retrucou antes de cair na risada, rindo alto. Seu rosto, que costumava ser um rosto meigo, distorcido, e sua risada parecia zombar de todos os presentes no momento. Eu quero que vocês sofram, como eu. Na minha vida não há nada mais, nem mesmo dignidade, e a pessoa que eu amava. O som estridente fez Charan reagir, o aperto na arma se intensificando. No entanto, seu cérebro falhava em comandar contrário ao seu oponente. O ajudante de Wazin ainda aponta sua arma para o rei soberano, que está nem muito longe nem muito perto, parecendo indeciso. A mão de Canin desliza até sua calça em meia tensão para pegar o telefone e ligar para o mais recente contato de emergência, Chakri. O jovem tem esperança de que a outra parte atenda e traga outros para se unir a eles. A situação em frente não parece boa. Aqui, Charan é a pessoa com quem ele mais está preocupado, parecendo que a outra parte está sendo impactada pelas palavras de tio Wazin, até o ponto de que sua felicidade é quase inexistente. Por que você está fazendo isso comigo, ainda que eu sempre tenha sido bom para você? A voz do mais prestigiado homem de Emali estava repleta de raiva. Wazin riu e fez expressões de quem ouviu uma piada. Você tem sido bom para mim? Eu sinto como se fosse o único fazendo todo o trabalho, elevando os Atsawin e fazendo tudo por todos, ainda que eles drenem minha cidade até que não haja nada restando. Isso é o que significa ser bom? A resposta fiada em retaliação fez Charan incapaz de mirar Wazin. Ele não podia evitar sentir que ele estava ali, mas não estava realmente presente. É porque você enganou Menikarin que nós terminamos encurralados. Você é um mestre da manipulação que sabe exatamente como fazer as pessoas se sentirem miseráveis. Você apenas oferece ajuda quando beneficiará você. Se você não planejasse ter todos os estados em suas mãos, minha vida teria chegado onde chegou. Ainda que eu costumasse respeitar você, amar você, deixar você ser o sol, mas você nunca. A voz de Wazin parou. Nin notou um brilho de ressentimento nos olhos do oponente. Você é aquele que me matou, tio, que destruiu tudo sobre mim. Você alguma vez pensou que suas ordens machucavam em quem perdeu os seres amados por causa da sua ambição? Você alguma vez pensou em se importar com alguém além de si mesmo? Nesse momento, ninguém podia parar o Wazin, cujo temperamento explosivo erudiu em meio ao silêncio. Mesmo o próprio rei não podia se forçar a se mover. Os olhos transbordando com lágrimas de alguém que estava cheio de ódio, olharam para a pessoa que ele uma vez considerou seu superior. Wazin engoliu o nó em sua garganta, antes de se virar para olhar para Canin, que estava a alguns passos de distância. Quer saber de uma coisa, príncipe Canin? Sou eu. Eu sou aquele que quer matar você. Canin arregala os olhos, respira fundo, então começa a negociar com a pessoa diante dele com uma cabeça fria, com a chama da vitalidade que ele tem restante. O que eu fiz para chatear você, tio? O que eu fiz? Nós mesmo nem nos conhecemos. Sim, você não fez nada de errado, mas seu avô me fez querer matar você. Ele matou minha esposa. A frase que veio com um brilho de vingança arrepiou os pelos do corpo de Canin. O rei permaneceu em silêncio, enquanto Wazin ventilava o que suprimiu em seu coração por décadas, simplesmente porque ela soube que o rei estava contrabandeando o bem de outras cidades e os mantendo para si. Então ele ordenou que ela fosse morta, jogada no pântano com blocos de cimento, ainda que minha criança estivesse em sua barriga. As palavras de cortar o coração foram acompanhadas de lágrimas. Canin ergueu a mão para cobrir sua boca, incapaz de acreditar que alguém que ele uma vez respeitou seria tão cruel e perverso. Eu queria que você morresse, Canin, para fazê-lo sentir a perda que eu passei. Eu pensei que iria lembrar ele, mas não. Essa pessoa cruel não se importou nem um pouco. Ele até mesmo levou para escapar e matou 3 pessoas inocentes, apenas para se reassegurar de que o legado dos Atsawin iria continuar com seus atos cruéis. Pare de falar. O rei estava quase aos gritos como Wazin, como um furioso homem maluco, mas ele foi bloqueado pela risada de Wazin. Por quê? Você não pode mais aguentar? O que você quer que eu diga? Eu sei de tudo. Eu sei que você matou para permitir que seu neto recém-nascido sobrevivesse até agora. É hora de você saber que a pessoa que atacou você trabalhava para mim, mas antes ele era um cidadão dos Atsawin, que amava você tanto quanto eu amava. Mas quando seu único filho, nascido apenas alguns meses antes, foi levado e morto, sendo queimado para ocultar o corpo de outra criança, ele decidiu que ele iria se vingar de todos os Atsawin. Canin estava atordoado pelo que acabava de ouvir. Quanto mais ele ouvia sobre a crueldade ocorrida, mais ele se tornava chocado. Nin parecia estar exausto, e Charan, que era mais velho, não parecia muito diferente. Seu peito se ergueu e pareceu que ele lutava para se controlar. A pessoa que tomou veneno e cometeu suicídio era o irmão do motorista que morreu naquele incidente. Ele costumava pertencer à sua família. Seu irmão mais velho trabalhava no palácio, mas no fim ele foi morto pelas pessoas da família de Charan, sob ordens de você. Charan, que pertence aos Atsawin, são tratados como cachorros na coleira. Wazin revelou um sorriso para toda a vida, que teve que desaparecer de sua família, de seus amados. Aquele sorriso foi enviado a Charan, a pessoa que segurava a arma em sua direção, e era preenchido com zombaria, humilhação e desdém. Você mesmo sabe que você nunca quis revelar o quão capaz você é, nunca quis aceitar sua atual posição de líder dos Petakaya, porque você não quer estar sob a autoridade de ninguém, não quer ser como sua mãe. Mas você não é diferente de nós, Charan. Foi tratado bem pelo rei, ele o fez se sentir importante, mas você realmente não importa para ele. Tudo que importa ao rei é a si mesmo. Ele mandou como se sua mãe fosse executada, e por culpa criou você no palácio, como um jovem príncipe. Canin, Charan, eu não pretendia que fosse assim, disse o rei. Você não pretendia que fosse assim? Você fez coisas sem pretender que elas acabassem dessa forma, ou você fez tudo sem intenções claras? Se você vai negar, por favor, deixe claro que essas coisas não são verdade. A voz trêmula de Canin e o uso de pronomes impessoais mostrava a distância entre eles, fazendo com que o rei ficasse ainda mais agitado. Eu sinto muito, mas, Canin, você tinha que sobreviver.
sobreviver. Eu não tinha outra escolha. Eu preferia morrer que sobreviver apenas para descobrir que eu tenho que ser uma ferramenta para outras pessoas. Kanin pensa que é melhor que ele deixe a raiva ir como deveria ser, ao se realizar de que ele era a causa da dor de todo mundo. O olhar do jovem seguiu as pessoas afetadas pelas ações do rei, dos olhos vingativos do homem com pernas deformadas, para o olhar satisfeito de Wazin enquanto ele expunha todos os segredos do tio do seu próprio sangue, para o olhar vazio de Charan, um olhar vago que era tão terrivelmente vazio, que mesmo ele talvez não fosse capaz de alcançar e tocar o coração da outra pessoa mais uma vez. Se meu neto morresse, o Zatsawin teria que pare de arranjar desculpas, não diga que você fez isso por outra pessoa, ou por nossa família, ou ninguém. A razão pelo qual fez isso é por você mesmo e ninguém mais. Kanin não podia segurar suas lágrimas mais. Lágrimas quentes rolaram pelas suas bochechas. Wazin tinha planejado tudo, e o líder dos Menekarim queria que tudo terminasse aqui, sem nenhum pensamento de competir pelo trono de maneira alguma. A única coisa que a outra parte queria era fazer o rei sofrer. E você pensa que manter todos fora do palácio era necessário para sua segurança, por isso criou essa lei estúpida, né? Mas eu preciso dizer algo a você. A sopa de ninho de passarinho que eu enviei para você comer estava envenenada, o que fez você adoecer e ter que se apressar em organizar a cerimônia para a posição de rei soberano. É porque você confiou em alguém como eu. E você é apenas uma pessoa estúpida, uma pessoa iludida que acha que tinha as cartas do jogo, mas as cartas eram todas minhas. Zen diz com satisfação, e o líder dos Menekarim ainda olha para o mais velho que está parado com os olhos trêmulos, suas mãos tremendo enquanto se aproximam até que seu corpo trema. Aquele que pensou ser mais inteligente que todos os outros tinha na verdade cometido um grande erro, porque ele negligenciou um pequeno pedaço no jogo de tabuleiro. Vamos finalizar isso aqui. As palavras do líder da família Menekarim pararam, enquanto a situação de repente virou em sua mente. Foi um milésimo de segundo que impactou o destino de 4 importantes indivíduos no país. Wazin finalizou para o homem que mancava, que estava segurando a arma para lhe entregar, enquanto Kanin, reunindo o restante da sua consciência, buscou uma oportunidade e investiu contra o Wazin. Ele tomou uma decisão repentina e derrubou o Wazin no chão. O confronto final era iminente. Charan tomou a arma da mão do atacante, então mirou a arma no homem que tinha atacado o Kanin. Ao mesmo tempo, várias pessoas emergiram de seus esconderijos. Pare com isso, Alteza. Pai, entregue a sua arma. Agora, Tantanai, que estivera esperando pelo momento certo, ergueu a arma e mirou em tio Wazin. Até agora, o homem de meia idade que teve que esperar todos os pecados de Wazin serem revelados e temeu pela segurança de Kanin. Então vocês estão todos na mesma página. Isso é ótimo. Seus cachorros, Wazin esbravejou, fazendo-o vacilar e parecer inconsciente. Nin, isso é o suficiente. Largue a arma se você não quiser que Kanin morra. O homem louco pulou e estrangulou Kanin antes de apontar uma pistola na cabeça do jovem. Aconteceu tão rápido que Tantanai e Charan não puderam reagir. Kanin lutou, mas Wazin não demonstrou nenhum sinal de estar afetado. Sendo esquecido, uma família rejeitada o fez esquecer uma coisa importante. Ainda que ele fosse subestimado, Wazin ainda era o governador do estado de Menekarim, com a habilidade de lutar como ninguém mais poderia. Eu estou dando a você uma chance, líder da família Petakaya. Essa é sua última chance. Ou você mata o rei, ou irei matar Kanin, você, e depois me matar. As negociações apenas levaram um pesado fardo para Charan. Ele permaneceu parado, mas sua mente acelerou com ansiedade. No entanto, vendo Wazin segurando a arma na cabeça de seu amado, o coração de Charan ardeu, como se estivesse sendo consumido pelo fogo. Eu farei isso. Não havia outra opção melhor que essa. Era necessário que Charan agisse para manter Kanin vivo. A garganta de Tantanai estava seca. A arma em sua mão era quase inútil agora. Se ele ousasse contra-atacar, significava aceitar o risco que poderia significar a vida de Kanin. Bom, mire no seu amado avô. Wazin sorriu antes de emitir uma ordem final que o deixou sem opção a não ser obedecer. Não, Piran, não faça isso, não faça isso. Cale a boca! Wazin aumentou seu aperto em volta do pescoço de Kanin, mas o pequeno jovem não prestou atenção à arma mirada em sua cabeça. Ele olhou de um lado para o outro, enviando olhares de apelo para o seu amado. Ele não estava preocupado com o rei, mas ele sabia que se Charan decidisse fazer o que Wazin disse, o ajudaria a sobreviver. Mas após isso, Charan teria uma pena não diferente de um criminoso condenado que intencionalmente matou alguém. Bonitos olhos cheios de lágrimas, eles se encararam antes de um inesquecível momento surgir claramente e a dor em seu coração expandir como uma toxina que tinha um propósito de colocar a vida em perigo. Eu sinto muito, não há nada que eu possa fazer para fazermos as pazes. Tudo que o Wazin disse é verdade. Eu peço desculpas. Meu Deus do céu, gente, o rei soberano é ainda pior do que a gente pensou. Ninguém sabia se as desculpas do rei eram sinceras ou não, mas o tom sombrio de sua voz tornou a atmosfera ainda mais tensa. Olhos escuros escanearam aquele que ele tinha nutrido com mãos trêmulas. Relações, confiança, respeito e amor são agora estilhaçadas além da possibilidade de serem consertadas. Charan agarrou a arma em sua mão tão firmemente que o sentimento esmagador em seu peito quase fez seu cérebro explodir. Vamos lá, é hora de se vingar por sua mãe, Charan. Atire nele, porque o sol da minha vida é unicamente o jovem príncipe Kanin. Algumas palavras ditas previamente reverberaram em sua memória. Charan recuperou sua compostura, abaixando o olhar para a pessoa que era como o sol em sua vida. Eles se olharam, antes da resposta para os verdadeiros desejos de Charan serem claros como cristal. Não é a vingança que é o objetivo final da sua vida, mas ao invés disso é a aversão de Charan em fazer Kanin triste. Aí, Kanin decidiu torcer a mão da pessoa atrás dele, fazendo a voz dolorida de Wazin ressoar, fazendo Kanin ser capaz de se libertar do aperto e se virar em outra direção, saindo do controle do vilão. Bang, um momento fugaz de caos se seguiu, enquanto o rei se desviava da bala, ao mesmo tempo em que Charan acossava Kanin, pegando o jovem e o segurando, tomando uma decisão de segundos, atirando no braço do líder da família Menekarim para pará-lo. Kanin olhou
olhou para o sangue escorrendo no braço da figura que era seu tio. De repente, tiros de arma de fogo ecoaram em rápida sucessão, enquanto Ozin mirava para atirar de volta, fazendo-o cair no chão. 3 disparos foram disparados. Dessa vez não foi a habilidade de Tantanai, mas a habilidade de um dos novos guardas que havia entrado na sala apressado. A chegada do time de suporte liderado por Chakri e Tarim, o mordomo de confiança e o pai. Você está ferido em algum lugar? Me desculpe por estar atrasado, Alteza. Não, eu estou bem, apenas em choque. Tudo aconteceu tão rapidamente que Kanin sentiu que seu cérebro não podia acompanhar. Ele foi virado e seu corpo checado à procura de ferimentos, mas quando o recém-chegado tinha certeza de que ele não estava ferido, o rosto dele relaxou. Vamos sair daqui primeiro, Príncipe Tarim falou, e deu sinal aos guardas para vascularem a área. Enquanto o outro foi ajudar o rei soberano, que estava sentado em uma posição agachada. Convoquem uma reunião, proclamem as notícias diante de todos os estados. Qualquer um associado ao Ozin receberá todas as punições. Agora, a voz do rei soberano chamou, fazendo todos se virarem para olhar. Dessa vez, o rei parecia muito nervoso, mas quando seu olhar encontrou o grupo de Kanin, ele imediatamente desviou o olhar. Kanin secretamente olhou para o rosto de Tarim. Ele viu que seu pai também olhava para o rei soberano, mas a frieza do outro lado estava preenchida de desapontamento. Não havia diferença nos olhos de Tantanai. Está acabado, tudo acabou. Até mesmo o sentimento de respeito e amor decaiu sem nada remanescente. Os olhos de Kanin se viraram para Charan. O amado rosto sombrio estava quieto, mas os olhos apertados estavam cheios de diferentes vibrações que não estavam ali antes. Charan deve ter coisas com que lidar, até mesmo com ele, porque a história de hoje é muito pesada para qualquer um suportar. A verdade é que Kanin é a causa de muitas pessoas terem que se afastar da pessoa que amavam, e isso não pode ser mudado, sem mencionar a mãe da pessoa que ele mais amava. Kanin queria confortá-la, mas não podia ser corajoso o suficiente, porque ele não sabia o que Charan tinha em mente. Eles ainda podem se amar como antes? Kanin não podia saber. Mas antes que tivessem tempo de organizar os pensamentos, o Ozin, que todos pensavam não ter força suficiente para se levantar, de repente coletou sua energia restante e ergueu a arma que havia escondido próximo a ele para mirar no agachado rei soberano e atirar com acurácia. Bang! A bala pareceu atravessar o ar e atingiu as costas do rei precisamente. O rei soberano caiu no chão e os guardas próximos se apressaram para pegá-lo imediatamente. Pai! Tarim gritou, enquanto todas as armas eram direcionadas ao líder da família Menikarim. Vejo você no inferno, majestade. Tio. Ele então disparou a arma, colocando fim à sua própria vida. E aí acontece aquela confusão, eles precisam voltar para o Palácio Real imediatamente. O Kanin quer esperar o Charan para eles irem embora juntos, ele não conseguiu conversar com o Charan desde a morte do tio Ozin, mas o Tarim fala para ele que o Charan, como líder dos Petakaya ali, tem muita coisa para resolver, que ele tem muito dever a cumprir e que é o desejo dele que eles vão embora. Tarim percebe que o filho está arrasado e o conforta com um abraço. Nas próximas horas, a mídia dominada pelo que aconteceu em Emali, uma reunião imediata para determinar a direção do país foi realizada no palácio. Nesse meio tempo, os líderes de cada estado tiveram fortes discussões uns com os outros. Mesmo Hatshata, da família Pushun, que está atualmente sob uma investigação por tentativa de assassinato, não pôde evitar as reuniões, porque o atual líder do país, o rei soberano, se tornou uma figura impotente. O avô de Kanin se tornou paralítico. A bala que Ozin deixou como seu ato final atingiu diretamente o centro das costas do homem mais velho, se enterrando na espinha. Ainda que ele tenha se mantido vivo, o mais velho não podia mais falar ou se mover como ele bem entendia, como antes. Os atos obscuros que foram mantidos debaixo do tapete por aproximadamente 30 anos foram revelados e velhos casos foram julgados novamente pelo parlamento na dinastia. Quando eles ordenaram uma investigação, encontraram mais evidências. O que o rei fez não foi apenas contrabando, ele também tentou prevenir outros estados de ter um poder acima do dele, fazendo muitas pessoas sofrerem e passarem dificuldades. Várias evidências claramente indicavam que o rei deliberadamente modificou os tratados entre os estados e realizou atos hediondos por um longo tempo para se manter no poder, ou talvez ele apenas quisesse manter seus próprios atos cruéis escondidos. O mais velho foi imediatamente deposto de sua posição. O parlamento passou uma resolução para prender o antigo rei soberano no mais horrível lugar de Emali, não permitindo nenhuma visita, exceto pelo pessoal que estava cuidando dele. O quarto que o rei precisava usar tinha a determinação de ser um quarto branco e claro, sem odor, som ou janelas. Os aparelhos eletrônicos eram brancos e a entrega de comida e pessoal da enfermagem que vinha durante o dia estavam vestidos de branco. As lâmpadas que eram usadas no quarto eram brancas neon para prevenir prisioneiros de se verem, e elas não eram desligadas por sequer um minuto para que o cérebro do prisioneiro permanecesse em alerta o tempo todo. Esse era o lugar que o próprio rei mandou construir para atormentar aqueles que se opusessem a ele. Um projeto de lei foi criado para permitir o uso desse lugar horrível. Essa atrocidade mental era o início do tormento do rei que iria sofrer. O antigo líder de Emali tinha que suportar o sentimento de vazio, languidez e confusão, constantemente indo para frente e para trás dessa forma, para sempre. Emali comparava sua espada com a lei. Se a espada do poder e justiça fosse usada intencionalmente para ferir outros, então não havia integridade. Ela simplesmente era uma ferramenta que era prejudicial para a sociedade. Relembrando que, independente de você estar no maior ou menor ponto do país, o valor de uma pessoa eles medem baseado nas ações, reputação e grandeza. Quando o líder do país se torna imperfeito, importantes pessoas do país requerem que um novo rei soberano seja selecionado.
No entanto, todos os líderes de Estado discordavam do antigo método, então eles decidiram governar transparentemente, juntos para prevenir futuros eventos que iria levar a conflitos internos. Claro, Canin e os primos Yves e Ramil estavam presentes na reunião, já que eles reconheciam a injustiça de qualquer Estado deter poder sem ser revisado por outros Estados. E na reunião, eles propuseram um novo caminho para Imali, oferecendo carregar informações com relação ao comércio entre os Estados e vários orçamentos que iriam ser usados no país para uma plataforma online. Isso permitiria todos terem acesso, inclusive o público. Ninguém na reunião teve alguma objeção, então o líder tecnológico da família Tawameta se voluntariou para criar a plataforma para carregar os dados, enquanto os Atsawin tinham que pagar a penalidade imposta sobre o antigo rei soberano, após verificar seus ativos, permitindo que o escritório de contabilidade central os examinasse. Eles também tiveram que concordar em retornar as propriedades de outros que o homem mais velho havia previamente confiscado e ser o facilitador para todas as partes sem interferir com o tesouro central. Do lado dos Puxum, a Tixada finalmente confessou seu mal feito e se voluntariou para ir para a prisão, abandonando seu título como príncipe e se desculpando a todos os envolvidos no caso. Isso levou a um novato assumindo o governo do estado, Ramil. Ele se tornou um dos líderes mais ocupados em Imali. Em adição, isso se tornou a parte que verificava os ativos e contas de cada estado antes de carregar os dados na plataforma criada por Tawameta. Ele também tinha que transferir todo o trabalho antes do pai estar sob custódia, em 3 dias. Enquanto o líder da família Menekarim, Tio Azin havia morrido inesperadamente, resultando em apenas um estado de Imali, faltando um líder. Nesse meio tempo, uma assembleia selecionou uma nova pessoa para assumir, desde que o Azin não tinha herdeiros para passar sua posição. No estado de Menekarim, pessoas que foram afetadas foram confortadas e todos os estados remanescentes proveram assistência em todos os aspectos, incluindo comida, meios de subsistência, condições de vida, educação, cuidado médico e transporte. Ainda que fosse muito tarde para muitas famílias se reconciliarem, muitos deles decidiram retornar para a área costal novamente. Imali provavelmente levará muitos anos para completamente restaurar a sua antiga glória e curar as enormes feridas infligidas. Aos sentimentos de Charan e Canin, é incerto quanto tempo irá levar para voltar ao normal. Eu quero voltar para casa, foi dito, mas foi Canin quem foi deixado de coração partido. Ele encarou Chakri, seu mordomo parecia em choque. Canin sabia bem que a decisão dessa vez teria um significante impacto em muitas pessoas, mas uma coisa tinha sido verdade e ele via dessa forma desde o início. Ele não queria ser um príncipe. Tudo bem, mas eu vejo que você está preocupado com outra coisa. Eu estou preocupado com meu outro pai, o Tarim. No entanto, no fim, Canin escolheu falar sobre uma única coisa. Ele abaixou os olhos e os manteve no frio copo de chá, liberando a massiva sobrecarga de sentimentos que se expandiam, enquanto Tantanai sorria levemente. Não se preocupe, Canin. A terceira pessoa na conversa chegou bem a tempo. Tarim se sentou. Nós dois pais conversamos juntos. O que quer que eu faça feliz, nós não iremos interferir. Nin, você pode viver da forma que você quiser. Vocês já conversaram sobre? Sim, os pais conversaram. Tarim assentiu com a cabeça. Era um acordo entre eles como o pai biológico e o pai que cuidou da criança. Tarim entendeu o laço entre Canin e Tantanai muito bem, então ele não tinha intenção de arruinar a felicidade do jovem, o obrigando a ficar onde ele não quer. Canin não deveria mais sentir dor sobre a família ou a vida. Nós queremos que você viva da forma que quiser e queremos que você saiba que tudo o que aconteceu não é culpa sua. Obrigado. Aquelas palavras significavam muito para Canin. Enquanto o problema com Charan ainda estava sem solução, o amor de Tantanai e Tarim ajudou a aliviar um pouco da dor no coração de Canin. Sua vida pertence a você, é assim desde que você nasceu. Tarim disse com um sorriso, amando Canin com todo o seu coração, ainda que ele não fosse aquele que o criou e cuidou dele desde criança, como deveria ter sido. Eu sou tão sortudo, o jovem exclamou com um sorriso e brilho nos olhos, enquanto Tarim e Tantanai olharam de volta com as sobrancelhas levemente erguidas. O que você quer dizer, Nin? Que eu tenho 2 pais tão legais? Aquela simples frase não era um exagero de forma alguma. As suaves risadas das 3 pessoas na sala de estar fizeram o lugar mais caloroso que antes, após passar por um tempo difícil desde aquele dia. Canin se levantou da cadeira e abraçou seu pai biológico, assim como o pai que tomou conta dele com amor, enquanto alguém no canto da sala fungou e choramingou. Por que você está chorando, Chakri? Foi Tarim quem se virou para perguntar ao mordomo, que retirou um lenço para secar seus olhos, baixou a cabeça com o nariz vermelho e sussurrou suavemente. Eu estou feliz que o jovem príncipe está se sentindo melhor, Alteza, mas eu não posso evitar de me sentir triste. Apenas me ocorreu que eu não serei capaz de vê-lo com frequência mais. Chakri não pôde sacudir a dor em seu coração. Canin tinha apenas deixado Tarim e Tantanai para abraçar a pessoa parada com um olhar de empatia. Chakri fungou. Eu irei enviar uma passagem de avião para que você, com Chakri, possa voar para me ver, ok? O jovem falou, olhando para Tarim, fazendo o pai que um estadista de alto ranking ri suavemente. Eu permitirei que você tenha uma licença especial para isso. A permissão da maior autoridade no momento foi como se a água benta estivesse sendo derramada na alma murcha de Chakri, o ajudando a se recuperar. O Canin então se despede dos 3
e chegou a hora dele conversar com a pessoa que ele ama. Quanto ao seu companheiro devoto, Charan quer seguir adiante deixando as lutas do passado para trás, mas dói muito para imediatamente deixar ir e seguir em frente. O som de passos atrás dele se tornaram mais altos, destruindo o pacífico silêncio. Charan estremeceu antes de pausar quando ele viu alguém esperando fora do portão. Nin, Charan não estava surpreso ou incitado a questionar como a outra parte sabia onde ele estava, porque antes disso ele foi aquele que enviou uma mensagem para reportar para o outro sua localização, mas o que ele não esperava era que Kanin iria aparecer aqui com um buquê de lírios brancos em sua mão. Posso entrar? A pergunta recebeu um aceno afirmativo de Charan. Ele foi direto até o portão e destrancou, abrindo para o jovem entrar no território da família. Ele sorriu levemente para ele. Kanin quietantemente colocou o buquê no túmulo dos pais de Charan antes de se afastar para mostrar respeito. O jovem da realeza enumerou seus passos antes de ficar ereto em uma posição composta. Eles permitiram que o tempo passasse e levou vários minutos antes que Kanin finalmente diminuía a tensão com algumas palavras gentis. Podemos falar um pouquinho? Seus olhos evitaram encará-lo, enquanto aguardava pela resposta. Mas assim que Charan respondeu, o rosto do jovem gradualmente relaxou. Eles caminharam sem rumo, juntos. Charan sugeriu ir a um parque próximo na margem do rio, parecendo um local apropriado para eles estarem. Você está cansado? A voz familiar veio com um olhar gentil, e o olhar de Charan permanecia o mesmo. Ambos ainda desejavam nada mais que gentileza e amor para o outro. Não é sua culpa. Em meio ao sereno pôr do sol, ambos pareciam sentir a dor escondida. A dor que eles não se prepararam para sentir. O silêncio opressivo era um mediador que nem Kanin nem Charan pretenderam criar. A dor que espreitava sobre a superfície era como uma mão invisível que tornou difícil para eles falar. Eu sinto muito. Era estranho que Charan não explicou e elaborou nada, mas Kanin entendeu completamente as desculpas. Os olhos do jovem da realeza eram calorosos. Não é sua culpa. Não é sua culpa tampouco. A palma fina lentamente tocou a bochecha quente. Charan não falou para fazer Kanin se sentir melhor, mas na verdade o jovem não teve escolha em seu nascimento e ele nem sequer sabia sobre nada que aconteceu no passado. Kanin sabia que Charan era bom o suficiente para não guardar rancor, mas ele ainda era a causa que resultou em Charan perder sua mãe. Aquilo não podia ser mudado. Ele sabia que Charan entendia, mas aquilo não significava que ele não estava machucado. Kanin era o mesmo. Se fosse o problema de outra pessoa, o jovem poderia facilmente apontar o que deveria ser deixado de lado, mas quando se tratava de seus próprios problemas, ele tinha medo até mesmo de pensar sobre isso. Eu irei voltar para Londres. A frase simples que ele pensou em dizer centenas de milhares de vezes tinha se tornado difícil quando ele teve que encarar a pessoa que tinha assumido um lugar em seu coração. Charan não respondeu. O homem alto e digno permaneceu em silêncio, os sentimentos de seu interior girando como uma tempestade. Ele sempre entendeu as necessidades do jovem e sabia que ele nunca quis estar aqui. No entanto, quando a hora de ouvir a verdade da sua boca chegou, a dor fluiu mais do que ele havia imaginado. Você já tomou sua decisão, certo? Ele perguntou com dificuldade em meio aos sons da luz final lentamente escurecendo no final do horizonte. Sim, Kanin queria convidar Charan para ir com ele. Ele não tinha certeza se havia algum problema os envolvendo, então ele estava tendo dificuldades em encontrar coragem para perguntar. Era muito mais difícil ser corajoso e dizer as palavras após tudo o que havia ocorrido. Sua vida não deveria demandar mais nada dos Petekayah, porque tudo o que aconteceu antes, Kanin havia sido aquele a receber todo esse tempo. Do cuidado, proteção, honestidade, tudo. Era muito para que ele ousasse pedir por mais. Te amo, Piran. Era provavelmente a única coisa que Kanin tinha considerado muitas vezes que ele deveria dizer a ele. Ele não queria que Charan entendesse mal que ele não o amava o suficiente, que ele queria escapar dele. Mas porque ele o amava muito, ele não queria ser aquele que causava mal ao outro. Eu também amo você, Nin. Ninguém poderia saber da dor no interior. Ambos sabiam bem sobre o amor que eles tinham um pelo outro, e porque eles sabiam era a razão pela qual eles estavam tristes. Tristes em saber que o problema deles tinha chegado àquele ponto. Sei disso, e eu irei esperar por você, Pi. Kanin não pretendia se virar e abandonar esse relacionamento. Ele simplesmente se afastou para dar a Charan algum tempo para si mesmo. Não importa quanto tempo leve, eu irei esperar por você. Mas se um dia, Pi Charan, você tiver certeza que não quer continuar, apenas venha e me diga. Eu irei entender. Ele ergueu o mais amplo sorriso, mas a imagem diante dele se esvaiu. O jovem tentou controlar sua voz para não tremer, mas era difícil. Não chore, ele disse para si mesmo, enquanto dava tapinhos em suas bochechas. Kanin olhou para Charan. A última luz do dia brilhou no rosto bonito deles, refletindo lágrimas nos olhos do mais velho, que não eram diferentes da dele. Pi, não chore. Eu estou chorando por causa de você, Nin, porque você está chorando. Kanin não queria chorar, ele queria ser forte para Charan entender, mas ele não pôde se controlar. Seus sentimentos eram algumas vezes atrasados, pesados, algumas vezes esmagadores, difíceis de conter. No fim, o jovem deixou escapar um choramingo. Espere um pouco, a ternura de Charan nunca mudou. Ele se inclinou para beijar a aquecida e molhada bochecha, a ponta do nariz, ajudando a afastar as lágrimas. A pequena mão esfregou a própria pele, ainda mais profundamente tocada pela ternura de Charan. Kanin se sentiu culpado que ele tinha se tornado uma experiência ruim na vida de Charan, esperando que ele pudesse algum dia ajudar ambos a curar as feridas.
Eu tenho algo a pedir. O dono do pequeno corpo olhou para cima e encarou o mais alto. Os olhos afiados fizeram seu coração doer. Kanin respirou fundo, reunindo a força restante para responder o que precisava. Sim, se eu der as costas, Piran, não me chame de Nin. Não me chame por esse nome, porque ele talvez não resista e não seja capaz de deixar Charan ir como ele deveria. Kanin não queria se preocupar, não queria supor. Ele daria a si mesmo tempo até o dia em que ele pudesse ajudar ambos a superar o trauma emocional. Kanin se aconchegou na pessoa diante dele, fechando os olhos para absorver todo o hálito quente, cada toque, e manter esse momento em mente, pela primeira vez desejando que o sol fosse permanecer um pouco mais no céu, como nunca antes. Kanin não queria pedir muito, ele apenas queria se segurar a essa pessoa por tanto tempo quanto fosse possível. O murmúrio da tristeza ainda ecoa nos ouvidos de Charan, apesar da passagem dos dias. Ele não perdeu o contato e ainda recebe mensagens que o mantêm informado sobre o bem-estar do jovem príncipe. Charan sabe bem que Kanin está agora do outro lado do mundo, mas algumas vezes ele sente como se ele ainda pudesse ouvir a voz da outra pessoa falando suavemente ao seu lado. No silêncio, ele ouve o som de uma risada fresca, carregada pelo vento. No entanto, quando ele se vira, ele apenas encontra o vazio, um vazio que ecoa no espaço. Kanin não está mais aqui. A fragrância do amor ainda permanece em todos os lugares, enterrada nas roupas deixadas para trás, no travesseiro que Kanin usava para se apoiar enquanto eles dormiam juntos, nas boas memórias que não podiam ser apagadas. Charan então não aguenta mais de saudade de Kanin, gente, e ele decide que é a hora de resolver as coisas, mas primeiro ele faz uma visita à prisão do antigo rei. Eu ofereço meus respeitos, majestade. Charan cumprimentou quando ele viu o olhar desperto da pessoa deitada na cama branca. A essa altura, o antigo rei não mais tem nenhuma capacidade de se comunicar além de mover os olhos, então o jovem teve que se aproximar mais para transmitir o que ele havia preparado para dizer para o outro hoje. Eu não irei demorar muito, eu vim aqui para responder a pergunta que sua majestade me fez antes da competição, sobre se eu iria escolher a Makanin e continuar como um petecaiá, ou se eu iria querer ser livre e deixar tudo para trás. Charan olhou para a pessoa na cama, que piscou com frequência em resposta, indicando que a outra parte ainda se lembra de tudo. Amor e liberdade, você não pode manter os dois, porque ele é Charan Petecaiá, um cachorro leal que todos sempre confiaram para proteger, cuidar e honestamente amar e servir os Atsawin. Charan frequentemente se perguntou por que seu amor por Kanin tinha que estar relacionado à sua família. Ele nunca entendeu por que o rei tinha tentado uni-los, ainda que o outro lado tenha prometido entender e apoiar ele como um de seus netos. A ação desse homem mais velho fez Charan se perguntar se ele nunca teve o poder de tomar suas próprias decisões, mas por tudo que ele aprendeu, ele estava confiante de que ele nunca teve o poder de decidir nada, tudo era uma ilusão. Por todo o tempo que passou, ele nunca foi reconhecido como um ser humano nos olhos do velho rei, nem mesmo por um momento. Você sabia muito bem que eu não ousaria desobedecer sua ordem, porque não havia como eu ser ingrato à pessoa que me criou. Você sabe muito bem que minha ligação com Kanin iria me impedir de ir a qualquer lugar. Portanto, eu vim aqui te dar uma resposta, majestade, para que não mais haja nenhum problema marcante, disse Charan, enquanto ele respirava fundo, endireitava sua postura e olhava para baixo, encarando a pessoa na cama. Hoje, eu sei qual é a minha escolha, e a pessoa que eu escolho deixar para trás é você, majestade. Charan estava confiante que a dor que o assombrou por quase 30 anos, a agonia que o manteve cativo na obscuridade, iria agora alcançar o coração da outra pessoa. Ele transmitiu suas emoções pelos olhos, uma lágrima caindo em sua bochecha, seu rosto corado e seus lábios tênues. Os olhos abertos e vermelhos do velho rei se arregalaram mais, suas pupilas expandindo, e levou quase um minuto para que seus olhos esbranquiçados lentamente abrirem e fecharem. Seus cílios estavam molhados de lágrimas, ainda que ele não pudesse falar, mas apenas de olhar para ele, Charan sabia o que ele queria dizer. Era um pedido de desculpas, uma desculpa verdadeira da pessoa que Charan uma vez respeitou e reverenciou, a pessoa a quem ele tinha dado tudo sem condições, a pessoa que ele tinha idolatrado antes de se realizar que o que ele recebeu foi apenas uma ilusão. No entanto, Charan não veio aqui para buscar o pedido de perdão de ninguém. Charan recusou as desculpas do velho rei através da linguagem de sinais e se afastou da cama. Ele ergueu a mão para o seu ombro esquerdo e baixou a cabeça em respeito, de acordo com a tradição de prestar a homenagem de Mali. O tempo acabou, majestade. Eu me despeço. Que sua majestade viva uma vida longa e próspera, ele disse, enquanto seguiu o protocolo de se curvar e prestar homenagem, antes de voltar a ficar ereto e se afastar de alguém de nobre nascimento. O Charan colocando tudo o que estava dentro dele para fora, né, gente? Quando ele desejou uma vida longa e próspera para o velho rei, ele está desejando o mais profundo sofrimento para ele, né, gente? Que ele viva durante muito tempo paralítico, agarrado nessa cama, sofrendo todas as consequências das suas ações cruéis. Kanin não podia dormir, ele estava pensando sobre Charan, mas não podia fazer nada exceto se deixar residir naquele pensamento. Ainda que ele tenha se levantado para escutar música, fazer atividades que ele gostava e matar o tempo, a falta que ele sentia de Charan perdurava e nunca retrocedeu. Eu realmente espero que meu filho durma bem de verdade. O homem de meia idade falou como se ele soubesse. Tantanai colocou um prato de café da manhã no estilo inglês diante dele, antes de Kanin se virar para pegar um copo
copo de leite fresco da geladeira para tomar junto. Bem, é o seu favorito, um menu simples que você gosta de comer. Eu senti falta das suas habilidades na cozinha, pai. O caninho então sofre muito, gente. Ele se segura o máximo que pode, mas ele acaba comendo tudo que ele não gosta, porque tudo que ele gosta de comer lembra ele o Charan. E a saudade, gente, é cortante como uma katana. O caninho não sabe se ele vai conseguir aguentar. O mesmo do Charan. À noite, gente, ele e o Ramil falam por telefone ali, eles se tornaram amigos. E o Ramil fica tentando bancar cupido pra Charan e Canin, falar pro Canin ir até a Emily, se resolver com o Charan. E o Canin fala que eles precisam de tempo e tal. E o Ramil fala que ele precisa resolver isso logo, falar o que ele sente, que pode dar certo, né? O Canin então fala pro Ramil que o Petai é um excelente partido pra ele não perder ele. E o Ramil fala que o Petai sempre vai pertencer a ele, pra sempre. E quando o notebook foi desligado, lágrimas rolaram. Canin permitiu a si mesmo ser sobrecarregado pelas emoções. E chorou, até que seus olhos involuntariamente se fecharam. No entanto, a sensação de ouvir pesados passos de alguém no corredor fez Canin repentinamente acordar em meio ao ataque de nervos que ele sentiu em seu corpo. Ele ouviu atentamente e estava bem confiante que não eram os passos de Atantanai. Havia mais alguém na casa? Seu sangue congelou imediatamente enquanto ele pensava. Canin se abaixou da larga cama e andou nas pontas dos pés para se esconder atrás da porta. Até que alguém abriu a porta com uma chave. Canin esteve esperando pela oportunidade, então saltou, tentando prender o intruso, mas a outra parte respondeu rapidamente. Canin foi rapidamente derrubado enquanto o mundo girava e ele tentou se esquivar, mas apenas uma frase da outra parte foi suficiente para fazer tudo desaparecer completamente. Nin, sou eu, está tudo bem? Canin arregalou os olhos, ouvindo o som, a fragrância familiar emanando. Seus olhos castanhos olharam profundamente para o rosto chamoso do intruso. O recém-chegado não vacilou, até que ele se ergueu novamente, enquanto ele fechava os olhos e selava o sorriso pelo qual seu corpo ansiou. Piran, eu não estou sonhando, certo? Você está aqui comigo. O jovem tentou confirmar a verdade com um toque. Não é um sonho, eu vim por você, Nin. Canin se soltou do abraço de Charan, e minutos se passaram com ele se olhando. Os dedos roçaram nas bochechas quentes e o rosto desgrenhado parecia de alguém que não tinha dormido por dias. Canin não pôde evitar se preocupar pelo seu amado. O calor de sua respiração confirmava que não era um sonho. Piran veio para encontrá-lo. Lágrimas de alegria fluíram, e a saudade que ele havia suprimido foi expressada através da vulnerabilidade. Canin abraçou a pessoa diante dele com todo o seu amor, e dessa vez o jovem enterrou o rosto no peito do mais velho, se esfregando e chorando sem vergonha alguma, como uma criança. Eu achei que você estava com raiva de mim, você não estava me respondendo mais. Nin, a razão pelo qual desapareci é que eu estava em um avião, e também Tantanai disse que você estava passando tempo com Paul. Eu queria que você passasse tempo com seus amigos, enquanto eu rapidamente me livrava de toda a minha agenda de trabalho. Charan queria que o jovem companheiro soubesse que ele não estava em paz, e não queria se distanciar por muito tempo. Talvez foi exagerado dizer, mas no momento que Canin se virou e saiu, Charan sabia lá no fundo que isso não era o que ele queria, mas porque o problema que eles enfrentavam era pesado e sobrecarregado pelo dever e fardos de família, ele não podia agir sobre os próprios sentimentos de imediato. Pelo menos tente fazer contato, você sabe que eu, antes que ele pudesse finalizar a frase, Charan o carregou e o colocou na cama. Sua mão quente alcançou e segurou ambas as mãos de Canin, então os levou até a própria bochecha, enquanto usava um olhar que deixava os corações tremer. Eu queria te surpreender, Nin, você já me surpreendeu tantas vezes. Charan beijou a pequena mão, seus olhos apertados se encontraram com os sensíveis olhos do mais jovem, dizendo o que sentia em seu coração. Ele sentia muito a sua falta. O sentimento caloroso retornou e os envolveu novamente. Canin não precisava mais ser forte, contanto que eles estivessem juntos. Charan queria que o outro experienciasse os sentimentos que ele queria sentir, fazer o que ele queria fazer, sem ter que se enganar ou ter que fazer coisas para ninguém mais. Antes de tudo acontecer, eu tinha uma lista de lugares para viajar e comer, porque eu pensei que você iria comigo. Piran, o fim da frase o fez estremecer. Canin recordou sua recém-aberta lista de restaurantes, assim como os planos de viagem que eles falavam sobre antes de ambos terem que se separar devido a um terrível evento. Se esse é o caso, vamos para cada restaurante que você quiser e aonde você desejar e viajar juntos como costumávamos falar, certo? Você vai ter tempo para isso, Piran? Canin perguntou com suspeita. Ele pensou que Charan ainda tinha muito trabalho a fazer, então ele não ousou ficar muito feliz ainda. Eu tenho tempo, eu abdiquei da minha posição como líder da família. Eu sou um freelancer agora. Onde quer que eu queira ir, eu irei, se você estiver comigo, Nin. Abdicou, Canin arregalou os olhos, acidentalmente falando alto surpreso. Ele não pensou que o que o Charan disse sobre consertar tudo seria ele resignando ou desistindo da sua posição. Sim, o mais velho sorriu antes de começar a explicar para que o amado pudesse entender. Na verdade, eu não queria estar nessa posição desde o início. Eu pensei que eu apenas ficaria por um curto período de tempo. A tarefa final que ele recebeu era de trazer o jovem príncipe de volta ao país. O rei soberano prometeu que deixaria eu me retirar e pintar em tempo integral se eu completasse a missão de levar você de volta. Mas uma vez que eu completei a missão, eu não pude sair, porque alguém me pediu para ficar. Eu precisava que eu ficasse com ele, fosse responsável por ele, porque eu levei para Emily. Naquela época eu não tinha mais ninguém. Canin deu um riso abafado, evitando contato visual, enquanto ele sussurrava, colocando um pouco de cabelo atrás da orelha dele, com um olhar afetuoso para Charan, ao voltar a encará-lo. Sim, ele disse que não tinha mais ninguém, e que eu era a única pessoa importante em sua vida naquele tempo. Então eu decidi permanecer, porque essa pessoa era importante para mim, tanto quanto eu era para ele. Ele me fez sentir uma pessoa melhor, me fez sorrir mais feliz, sem pesadelos. Não me fez sentir quando chovia, eu não tremia quando estava com ele, mas ele não estava mais lá, então não há necessidade de ficar. Charan explicou tudo, ele se silenciou quando
quando o jovem tinha a expressão de quem queria perguntar algo. E o que meu avô fez? Você não está bravo? Canin evitou falar sobre os detalhes, nem mesmo ousando olhar para a figura alta. Eu estou com raiva, desapontado e triste. O rosto de Charan refletia a realidade, com os olhos da outra pessoa obscurecendo tristemente quando ele teve que falar sobre si mesmo, tentando persuadi-lo a esquecer sobre isso. E você ainda quer estar comigo? Canin perguntou com uma voz trêmula, seu rosto fofo caído, seu queixo quase tocando seu peito, o comportamento demonstrando uma pesada preocupação. Me escute, Nin. Nin, você não tem culpa, você não fez nada de errado desde o princípio. Eu admito que eu não lidei bem com os meus próprios sentimentos no início, mas quando nós estávamos separados, eu me realizei do quanto doía não te ter por perto e perguntei a mim mesmo se eu ainda queria estar com você. E a única resposta em meu coração era sim, eu quero estar com você, para sempre e sempre. Ainda que eu jamais vai perdoar a pessoa que feriu minha mãe, eu decidi que eu permanecerei no presente. Eu não quero perder você, Nin. Charan havia revisado e descoberto que onde alguém vivia no mundo não era essencial, comparado a ter Canin ao seu lado. A coisa mais importante na vida dele agora era ter uma boa reputação e viver para outra pessoa. A única coisa que ele queria de agora em diante era Canin, uma simples pessoa que era a única nesse mundo para ele. Piwan, Nin, você é meu presente e futuro, toda a minha vida. Eu amo você, Nin. Charan encontrou os olhos de Canin, expressando seus sentimentos e todas as lágrimas que ele segurou. Eu amo você também, tanto quanto possível. Nin não quer perder você também, Pi. Eu não estou indo a lugar algum. Nós ficaremos juntos. Ah, juntos para sempre. Canin sorriu com lágrimas, o primeiro sorriso genuíno em vários dias. Sim, juntos para sempre. Eu prometo. A reconciliação do nosso casal foi maravilhosa, né, gente? Sensacional. E aqui a gente chega no final da história. A associação de esgrima não estava lotada nessa tarde, já que era durante o dia. Apenas algumas pessoas estavam praticando no campo de batalha. Alguns estavam assistindo seus amigos competirem e alguns estavam praticando sozinhos. Canin levou seu amado para outra sala, não querendo que ninguém interferisse com a competição contra Charan dessa vez. Após Charan vir vê-lo na noite passada, os dois passaram tempo juntos e conversaram para se entender melhor, cada lado falando o que eles tinham feito nos últimos dias em turnos. Eles passaram todo o tempo no quarto antes de finalmente decidirem caminhar um pouco. Foi Canin quem sugeriu que eles viessem aqui. Afinal, foi aqui em que eles se encontraram pela primeira vez. Charan levou Canin ao mesmo lugar onde ele costumava observá-lo quando veio ali pela primeira vez e falou sobre o sentimento que ele teve ao ver o rosto de Canin naquela vez, e como ele sentiu que Canin era uma pessoa perspicaz. E claro, Canin apenas se sentiu nervoso. Ambos estavam perdidos em pensamentos, conversando e se alegrando em assistir outros duelarem até que se passaram várias horas. Eles concordaram em quase tudo, mas não puderam chegar a uma conclusão quando se tratava do jantar. Espectador para se tornar um competidor, o jogo de esgrima começou quando ambos se recusaram a expressar o próprio desejo sobre o que eles queriam comer. Canin sugeriu que Charan lutasse com ele para resolver, para que todos tivessem uma escolha baseada em seus desejos. A condição era que cada pessoa tinha que oferecer um diferente cardápio e o perdedor tinha que concordar em comer o que o vencedor propôs. No entanto, Charan continuava a lutar mal de propósito, o que não é realmente perder de propósito. Do que devemos chamar isso? Gadice, tá? Como você irá vencer se você continuar lutando assim? Canin provocou, removendo sua máscara de metal antes de caminhar até o outro que tinha apenas sorrido, enquanto gritava as palavras. Eu não estava planejando vencer de toda forma, mas isso não é justo. Nós concordamos em comer o que o vencedor quisesse. Por que nós estamos competindo se você vai apenas concordar em perder para mim? Você não está satisfeito que eu concordei em perder para você? Charan riu, enquanto ele abraçava o peito arfando de tanto rir, removendo sua máscara de metal e luvas, então alcançando para segurar a mão branca junto, guiando o outro para o canto da sala. Eu sempre posso perder por você. Não, eu não quero isso, Canin murmurou quando ele ouviu a pergunta de seu amado, pedindo ajuda para remover a armadura do seu corpo em uma gentil e cuidadosa maneira, o que Charan devidamente fez com ternura e cuidado. Então, o que satisfaz você? A figura alta perguntou suavemente, após remover a armadura leve para Canin, seu rosto bonito sorrindo e olhando divertidamente para a pessoa que se recusava a aceitar a derrota. Vamos competir mais uma vez? Eu não quero mais competir. Se fizermos isso, você vai apenas teimosamente perder. Eu quero levar você para comer algo que eu vou ficar ansiando por mais. Então você me atrai com comida. Se eu ganhar peso mais tarde, eu não irei caminhar. Eu irei apenas montar nas suas costas para ir a todo lugar. E se suas costas quebrarem, problema seu. Canin riu quando o outro abaçou seu peito e se virou para esconder o rosto. Você está de mau humor? Sim, eu estou. Charan riu quando ele ouviu isso, olhando em volta confiantemente, pensando que não havia ninguém na sala, exceto por ele e Canin. Então ele virou o mais jovem para olhá-lo nos olhos. Canin rapidamente seguiu seu olhar e olhou em frente. Charan lembrou da primeira vez que os lábios dele se colidiram. O mais jovem era tão fofo e parecia ele apenas não pôde evitar provocá-lo agora. Eu peço desculpas por te deixar bravo, majestade, mas eu voei através do céu com o propósito de estar com você. Charan disse as palavras que ele uma vez usou com o outro antes, e ele lembrava especificamente que naquele dia ele falou porque ele queria que o outro pensasse sobre o dever do jovem príncipe. Aquele dia Canin era tão teimoso quanto ele é agora. Não fique de mau humor por muito tempo. Da próxima vez, não importa quando, eu estarei disposto a ceder novamente, porque eu nunca pensei que eu pudesse derrotar você. Mas hoje não é como da outra vez. Ele falou simplesmente porque ele queria provocar alguém que ele amava para ficar de bom humor e queria que ele entendesse o propósito principal dele voltar para estar juntos. Mas claramente, entre nós, essa é uma história de amor. Eu espero que o príncipe entenda. Piwan, o jovem pôs suas mãos no pescoço do mais velho, tenso e não sabendo o que fazer quando ele ouviu as palavras de Charan. Então de repente ele caiu na risada. Canin também riu alto. Ele não esperava que Charan brincasse dessa forma agora. Era fofo,
mas o quê? É muito brega, o jovem sussurrou provocando, fazendo os olhos de Charan se arregalarem enquanto ria. Kanin fez a mesma coisa, a risada de ambos misturada. Charan puxou a pessoa menor para mais perto e perguntou com uma risada: você não gosta? Eu pensei que você iria gostar dessas coisas. Alguém como você, na verdade eu gosto de tudo sobre você. A frase doce foi a resposta, levando a um sorriso do ouvinte. Charan ergueu as sobrancelhas e perguntou algo cuja resposta ele já sabia. Você apenas gosta? Amo tudo. O meu amor é o maior de todos. O doce sussurro não era distante do que Charan esperava encontrar. Kanin é tão amável, mas tão amável. O mais velho se aproximou até que quase não houvesse espaço para o ar passar. A atmosfera ao redor era silenciosa após a conversa calorosa. Os olhos se encontraram com amor, e o ar frio lá de fora preencheu o espaço, mas não podia fazê-lo sentir frio mais, porque nesse momento o hálito quente deles era trocado em harmonia, compartilhando de uma pessoa para outra. Os lábios quentes se moviam para mais perto um do outro, beijando com paixão. O toque suave de Kanin era a única coisa que ajudava a facilitar a jornada. Charan prometeu não pensar ou falar sobre o terrível passado ocupar os deuses. De agora em diante, ele irá viver para proteger, cuidar e amar Kanin com todo o seu coração. Ele nunca deixará ninguém extinguir ou destruir o seu sol. Sem mais Petakaiá, sem mais Atsavaui. Charan irá amar e acompanhar Kanin até que eles cruzem o céu juntos. E nesse momento a história de The Next Prince chega ao fim. Falando agora dos especiais de The Next Prince Brasil, são 4 capítulos especiais. O primeiro é denominado de A Compostura de Charan. O capítulo retrata um momento íntimo e emocional entre Kanin e Charan, marcado pelo reencontro dos dois após um período de separação dolorosa. Logo no início, o texto mostra a fragilidade de Kanin, que havia chorado até dormir sentindo falta de Charan. A presença de Charan ao acordar, quase como um sonho, devolve a Kanin a sensação de completude, apagando o vazio que antes o consumia. Charan entra no quarto e, com um simples gesto de se deitar ao lado de Kanin, reacende uma conexão profunda e afetuosa entre os dois. O ambiente é de ternura e desejo contido, onde pequenos toques e sussurros dizem mais que palavras. Kanin, tomado pela saudade, começa a explorar suavemente o rosto e o corpo do amado, acreditando que ele dorme, enquanto Charan, em silêncio, tenta controlar seus sentimentos cada vez mais intensos. A tensão cresce até o momento em que Charan revela estar acordado, puxando Kanin para mais perto com carinho, mas também com desejo reprimido. A partir desse ponto, o reencontro torna-se cada vez mais físico, com os dois entregando-se ao outro em um momento carregado de paixão, emoção e saudade acumulada. O texto descreve de forma vívida e erótica o envolvimento entre os dois, destacando a química emocional e física do casal. Gente, a arte marapelado, né, Brasil? Há um equilíbrio entre carinho e provocação, vulnerabilidade e desejo. O reencontro é apresentado não apenas como um ato físico, mas como uma reconstrução de um vínculo afetivo profundo, em que ambos expressam seu amor, saudade e necessidade de ter um ao outro. No final, o capítulo mostra Charan cedendo ao pedido de Kanin para ser amado, revelando quanto ele também sentia a falta e desejava o reencontro. A cena culmina em um momento de conexão intenso entre os dois, ou seja, o round 2 da arte marapelado, onde não há mais espaço para contenção, apenas para entrega mútua, tanto física quanto emocional. Gente, eu não vou detalhar a arte marapelado para vocês aqui, porque ela é muito explícita. Eu já detalhei um pouquinho no vídeo 4, e como eu disse lá no vídeo 4, o Platão tá no meu pé, tá? Chegando então no especial 2, gente, denominado de Esse é o Status Mais Especial, o capítulo se inicia com uma atmosfera melancólica na fria manhã de outono em Londres, contrastando com a relação calorosa entre Kanin e Charan. Os dois estão juntos na cidade há quase uma semana e se preparam para seguir um plano de passeio. Apesar do frio, Charan prefere não voltar para trocar de camisa, a fim de não se atrasarem para o café da manhã em um restaurante famoso que Kanin queria muito visitar. Durante a refeição, uma série de interações sutis e reveladoras entre os dois mostra a dinâmica de cuidado e sacrifício silencioso que Charan nutre por Kanin. Kanin percebe que Charan, mesmo não gostando de doces, frequentemente os come apenas para agradá-lo, algo que o deixa desconfortável ao perceber o quanto o outro se anula em nome da relação. Ele deseja que Charan possa se afirmar mais, fazer suas próprias escolhas e não apenas seguir suas vontades. Essa reflexão leva a um momento delicado onde Kanin gentilmente tenta encorajar Charan a expressar seus próprios gostos e desgostos, deixando claro que não é necessário se forçar a fazer algo por ele. Charan, por sua vez, garante que nunca se sentiu obrigado, mas aceita o pedido de Kanin e promete ser mais sincero dali em diante. Após a refeição, eles decidem andar sem rumo, compartilhando histórias pessoais até chegarem a um pequeno mercado de doces e papelaria. Lá, enquanto Kanin escolhe chocolates, ele reencontra Rachel, sua ex-namorada, que surge inesperadamente e tenta reatar contato, acreditando que ele ainda pensa nela. Rachel se mostra insistente e invasiva, claramente incomodando Kanin, que tenta se desvencilhar educadamente. Charan observa a situação de longe, silencioso, mas atento. A tensão aumenta até que Kanin finalmente se posiciona com firmeza e declara estar apaixonado por outra pessoa, partilhando sua intenção de construir um futuro com esse novo amor. Mesmo diante do constrangimento, Rachel continua questionando e tentando entender, até que Charan, com elegância e assertividade, se apresenta como o novo namorado de Kanin, encerrando a discussão de forma clara e definitiva. Essa atitude firme, porém respeitosa, sela o momento como um arco importante no relacionamento dos dois, um passo de afirmação pública e pessoal do vínculo entre eles. O especial 3, gente, é denominado de Não Posso
posso evitar de me apaixonar. Nesse capítulo, acompanhamos o dia do casamento de Kanin e Charan, um momento marcante, carregado de emoção, cuidado e simbolismo. A narrativa começa com Kanin se preparando diante do espelho, vestindo um terno elegante e se arrumando cuidadosamente para o grande evento. Embora ainda incerto sobre os detalhes da cerimônia, ele sabe que tudo foi planejado com carinho por Charan, que fez questão de poupar o amado de estresse, organizando cada aspecto do casamento sozinho. O casamento é simples, íntimo e significativo, refletindo os desejos de ambos. Não há convites em massa, apenas pessoas realmente importantes para o casal. O apoio dos pais é tocante. Tantanai, o pai adotivo de Kanin, e Tarin, seu pai biológico, o acompanham ao altar, representando a união de duas partes fundamentais da vida de Kanin. Charan, nervoso e ansioso, o espera no altar em um cenário encantador ao ar livre. A cerimônia é presidida com palavras inspiradas de Khalil Gibran sobre o amor maduro, individualmente dentro da união e o equilíbrio entre a proximidade e liberdade. Os votos são trocados em meio a lágrimas sinceras e o beijo que sela o compromisso emociona todos os presentes. Após o casamento é uma recepção simples e calorosa, com amigos familiares e membros do time de esgrima de Kanin. Mais tarde, já na suíte nupcial, Kanin e Charan têm um momento íntimo e afetuoso. A arte marapelado, agora casados. Entre abraços, elogios pelos preparativos e um pote de sorvete de laranja, lembrança de uma antiga promessa, o amor dos dois se reafirma com doçura e companheirismo. O capítulo termina com uma forte sensação de realização e felicidade, como se tudo que eles passaram os tivesse preparado para este novo começo. O especial 4, gente, que é o último, é denominado de O Destino Está Longe, mas nos encontramos mesmo assim. O capítulo narra um momento de transição e aconchego para o casal Charan e Kanin, que finalmente se mudam para sua nova casa em Emali, dando início a uma fase mais estável e íntima em suas vidas. O clima em Emali é descrito com beleza sensorial, frio e perfumado com lilazes, simbolizando o recomeço e a harmonia do momento. A mudança para a nova residência acontece de forma ágil, fruto do empenho de Charan, embora se revele que ele já vinha secretamente planejando tudo há muito tempo, esperando apenas a aprovação e participação de Kanin para os toques finais. Kanin, por sua vez, assumiu uma postura prática e emocionalmente envolvida, carregando caixas de livros e se encantando com a vista do palácio de Davin à distância, reconhecendo a escolha acertada do novo lar. A relação de Kanin com seu pai, Tantanai, também é abordada, revelando um afeto contido e respeitoso. Apesar do convite de Kanin para morarem juntos, o pai recusa, acreditando que o casal precisa de seu próprio espaço. Isso é tratado com leveza e até um toque de humor carinhoso, sugerindo que tanto Tantanai quanto Tarin, que também vivem sozinhos, talvez merecessem companhia amorosa. Na rotina da nova casa, Charan demonstra carinho e cuidado ao assumir a cozinha para preparar o jantar da primeira noite, espaguete com molho cremoso. A cena na cozinha é carregada de ternura e admiração. Kanin observa encantado os gestos elegantes de Charan ao cozinhar, e o jantar simples se transforma num momento íntimo de troca emocional. Ou seja, mais uma arte marapelada, né, gente? Porque eles, assim, é o tempo todo, são dois coelhinhos, a gente tá reclamando de jeito nenhum. Depois da refeição, Kanin retribui cuidando da louça e preparando chocolate quente, especialmente para Charan, criando um ciclo de afeto e reciprocidade. O clima de intimidade e leveza é quebrado apenas por um flerte descarado de Charan, ao elogiar o sabor do chocolate e terminar dizendo que Kanin é ainda mais gostoso. A narrativa brinca com a evolução do comportamento de Charan, mais desinibido e provocador desde que o relacionamento se firmou. Na sequência, a história se expande para uma festa em celebração à nova casa do casal. Familiares e amigos próximos comparecem, entre eles Tarin, Tantanai, Chakri, Vetis, It, Eve e até convidados surpresas, como Calvin e Jay. O ambiente é caloroso, descontraído e cheio de interações que aprofundam laços e revelam sentimentos ocultos. O destaque vai para a dinâmica entre Calvin e Jay, cuja chegada juntos levanta suspeita e provocações entre os outros personagens. Kanin e Charan, que antes estavam desconfiados sobre Calvin, agora especulam sobre seu claro interesse em Jay. Embora um príncipe se mostre discreto, suas ações, como promover os doces de Jay e frequentar sua pousada o tempo todo, revelam intenções românticas, mesmo que o próprio Jay ainda não tenha percebido totalmente. A festa também traz momentos cômicos, como Chakri, o mordomo dedicado, ficando embriagado e insistindo em continuar servindo os outros. Kanin, de forma carinhosa, o repreende, pedindo para que ele aproveite o momento. Eve demonstra um interesse crescente por Mira, a bartenda habilidosa e misteriosa. A aproximação das duas sugere o início de uma nova conexão, ainda sutil, mas envolta em curiosidade e admiração. Quanto ao Ramil e o Petai, gente, que também participaram do casamento do Charan e do Kanin, o amor que por tanto tempo cresceu em silêncio, agora floresce com intensidade, embora não tenha sido falado em voz alta, mas Ramil e Petai sabem disso, eles sentem isso. Ramil assumiu seu destino como líder da família real, mas não estará sozinho, ao seu lado estará Petai, não apenas como companheiro devoto e fiel, mas como seu futuro marido, seu porto seguro e sua fonte de ternura. Juntos prometem caminhar por todas as estradas do tempo, enfrentando os desafios e celebrando as alegrias com um só coração. Unidos por um amor sereno e profundo, escreverão uma nova história, marcada não por títulos ou coroas, mas por gestos sinceros, olhares cúmplices e o simples milagre de se pertencerem um ao outro. E aqui, gente, eu vou chegar no final da história do Kanin e do Charan. Então, vamos lá. Kanin não disse pra sempre pra Charan. Lá no fundo, ele sabia que o pra sempre era uma ilusão frágil, mas isso não importava. A verdade que pulsava em seu peito era mais poderosa. Sua vida, com todas as cores, dores e recomeços, pertencia inteiramente a Charan.
Querido Lin, obrigado por existir nesse mundo. Você é a razão da minha felicidade. Mais do que a chave que abriu seu coração, Charan foi o espelho que permitiu a Kanin enxergar a si mesmo com clareza. Pela primeira vez, ele não apenas existia, ele se reconhecia, se valorizava, compreendia o quão essencial era para o homem que amava. Eu te amo muito, Piran. Obrigado por existir. Você também é a minha felicidade, disse Kanin, sua voz carregada de amor e gratidão. Eles se abraçaram com força, como quem sabe o que é viver sem esse calor. Seus peitos se tocavam, respirando no mesmo ritmo, os corações marcando um compasso só. A melodia de um amor que superou mundos. A história deles era improvável, quase impossível, vidas separadas por realidades diferentes, por distâncias intransponíveis, e ainda assim ali estavam, juntos. Às vezes, uma simples frase gravada em inglês nas pulseiras que usavam parecia definir melhor o que sentiam do que 1000 palavras. Destiny is distant, but we found each other anyway. O destino os separou, mas também os reuniu. E agora que se encontraram, Kanin jurava em silêncio e com o coração em brasa. Ele protegeria Charan, cuidaria dele, amaria com toda a ternura que tivesse, e mais, porque tudo o que viveram, os rios cruzados, os mares enfrentados, os céus desafiados, fazia sentido. Eles tinham se encontrado, e isso era tudo. E com isso, eu termino os especiais da novel de The Next Prince. E é isso, gente. Essa foi toda a história da novel de The Next Prince. Como vocês puderam perceber, se a série for fiel à novel, gente, essa série tem tudo pra ser uma das gigantes do mundo Boys Love, gente. Mas assim, uma das melhores que o Boys Love já entregou pra gente até hoje, né? Vamos ter que aguardar pra ver. Lembrando que já tá tendo resenha de The Next Prince aqui no BL Maníacos. Pra quem quiser conferir, links estão aqui abaixo na descrição e no card também. Beleza, Creuza? Então, maravilhosa. E é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Muito, mas muito obrigado por tudo. Por vocês terem tido a paciência e a compreensão para acompanhar esse projeto, que foi um projeto muito longo, muito mais longo do que eu imaginei. Mas eu estou muito feliz que eu consegui entregar ele para vocês e eu entreguei da melhor maneira que eu consigo. Gente, eu sempre dou o meu melhor em todos os vídeos e eu realmente, mesmo do fundo do meu coração, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, por favor, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por tudo, tudo de melhor sempre, um beijão, bye bye!